Seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, a mais um Marshmallow na Fogueira. Mas, ô Lara, termina a história que você nunca terminou. Pessoal, nesse nosso incrível podcast, a gente vai discutir um tema que, cara, é muito importante. A gente vai falar sobre, será que dá para amar o trabalho? A gente vai falar um pouco sobre o flow, vamos falar sobre propósito. A ideia aqui é não resolver essa questão, mas jogar um pouco mais de luz sobre o tema e, quem sabe, ajudar até você, que pode estar vivendo algum drama profissional e de repente essa conversa abre uma porta, joga luz sobre o assunto e te ajuda a viver uma vida profissional melhor, mais feliz. Hoje temos uma convidada muito especial, mas antes, à minha direita, Kaline, por favor. Oi, gente. Muito obrigado. Vim aqui comer e tomar uma água de coco. Muito obrigado. Do meu outro lado temos a Karen. Uau. Oi. E uma salva de palmas para a nossa convidada especial, Muito obrigada. que aceitou o convite, milagrosamente, de estar aqui conosco, de se misturar Vim de com longe. este povinho aqui, veio de longe, do ABC Paulista, Camila Lara. Uma salva de palmas de novo. Camila, dá um salve aí diretamente para sua câmera e para todo o seu público. Oi, gente. Muito obrigada por me receber aqui. Tô animada para esse papo que a gente vai ter hoje. Vai ser muito bom. Bom, Lara, seguinte, vamos começar. A gente sempre gosta de ler algumas perguntas. Não as perguntas que as pessoas nos encaminharam, que são várias. É impressionante a quantidade de perguntas que a gente recebe. Essas foram as que nós criamos. Essas são as que nós criamos. E a gente... que foi algumas mesmo. Perfeito. E a gente só troca uma ideia. Eu Tá. queria ler a primeira, depois a gente vai passando, cada um lê, Tá bom. porque existe um pouco esse estigma de que eu não sei ler muito bem. Mas vamos ver. Olha só, primeiro aqui, ó. Se você fosse explicar seu trabalho para uma criança de 5 anos, como você faria isso parecer incrível? Eu... Posso falar? Você deve falar. Aproveita que tem criança chorando e conta pra ela o que você faz. Vai. Ai, essa inspiração. Faz ela parar. Eu falaria que o meu trabalho... Nossa, é difícil, mas calma. Muito difícil. O meu trabalho ajuda as pessoas, tem que ser palavras mais fáceis, né, das crianças sim. entenderem. Então, o meu trabalho ajuda as pessoas a entender o problema que elas têm e como elas podem resolver esse problema, que não parece incrível isso, né? Porque problema para 7 anos é uma coisa tão... O que é problema, né? Uma criança de 7 anos. Mas, enfim, acho que ajuda a pessoa a realizar os sonhos dela. Acho que fica um pouco mais incrível. Ficou bem mais incrível. Você sabe que meu filho, uma vez, ele não queria ir pra escola e eu tinha um evento marcado. E eu tava meio cronometradinho, assim, de deixar eles na escola e de ir pro evento. E aí eu lembro que, ele começou a fazer uma birra. Eu falei, filho, eu preciso que você vá pra escola. Sabe por quê? E ele tem a imagem de que adolescente é uma coisa muito legal. Então eu falei assim pra ele, tem um monte de adolescente só esperando o papai. Eu lembro do olhinho dele brilhando assim. Filho, é verdade. Um monte de adolescente só tá esperando o papai chegar lá pra falar com eles. Puxa, pai, que legal. Eu falei, então, filho, eu preciso levar pra escola pra eu poder fazer o meu trabalho. E ele foi. Nossa, Criança gostei. acredita em cada barbaridade. Gostei. Mas assim, por um lado era verdade. É. Assim, o que eu ia fazer é falar com jovens, né? Com jovens. adolescentes. É. Então é o meu jeitinho de falar. Não, mas funciona. Você já tem um feeling, porque você tem uma criança de 7, 8 anos aí, né? É diferente Algumas. pra quem tem. Algumas. Tem Se algumas. fosse só uma, tava bom, né? Algumas. Não sei, Karen, E Kaline. vocês? Ai, gente. Eu ajudo alunos a Já construírem desinteressou coisas. já. Construírem Aham. coisas. Então, você é um aluno, criancinha? Uhum. Eu vou te ajudar a construir coisas. Ah, que legal! É isso. Que coisa. Muito bom. A coisa que elas quiserem. Que elas falarem assim, eu quero construir tal coisa. Eu vou falar, vamos lá. Um barquinho. Ela vai Vamos. ensinar a criança a abrir o Cara, pior que é real. A Chat Karen... GPT. Não, mas é real, Karen. Você faz isso mesmo, é verdade. É. Você podia falar, eu transformo sonhos em realidade. Não, mas é que ela já usou. Ela já usou os sonhos aí, não deu pra... Mas sabe o que é ruim? É difícil você falar o que você faz ser uma coisa incrível sem soar meio clichêzão. Clichê, é verdade. É muito difícil. Mas eu já percebi isso. O clichê não é ruim. O clichê não é... Diz que faz sentido pra você, né? Aí... Eu tô pensando aqui de Qual qual das? das minhas atividades eu vou falar, mas eu vou falar da principal. Eu deixo o lugar onde as pessoas moram mais confortável e mais gostoso de viver.
de habitar. Você podia falar isso de tantas maneiras legais, você escolheu a pior pra falar. Que Por pena. que você não fala assim, eu transformo uma casa num lar? Porque isso daí é mas uma eles criança sabem de a 7 anos diferença de casa e lar. entender. Não, você errou. É, Como que errou. uma criança vai saber o que é um lar? Mas ele vai ficar curioso, ele vai falar, como assim? Como Mas assim? Deixa eu mais pegar um mágico. A sua dicionário. frase Sim. tem mais efeito. É uma frase de efeito. É uma frase de Tem efeito, mais que mágica. criança... É. É que vocês estão achando que criança hoje em dia é tudo tapada. Não, eles são inteligentinhos, Pior eles são que- inteligentinhos. Bora lá. Karen, próxima, por Bora. favor. Bora lá. Dá pra ser feliz no trabalho presencial depois de ter feito home office? Dá. Se você souber aproveitar a beleza do presencial. Cite exemplos. As Eu tenho. pessoas. Sim, tem o pessoas. segundo exemplo. Comida. A comida, perfeito, é isso, Não, gente. Pessoas e eu comida. acho. Por que não? Não, desculpa, eu me empolguei. Por que você tá discordando? Começa a analisar ele, por favor. Eu vou, desculpa. Eu acho que no meu ponto de vista tem como, primeiro que sempre existe o balanço das coisas, né? Se o presencial for 4 dias e o home office for um dia da semana, não tem como. Peraí, Mas como assim? Não tem como? 4 porque por 1, aí velho. 4 por 1, você vai triste? ficar 4 Ah, é no triste? presencial, então você vai gostar menos do presencial do que do home office, certo? Não entendi, mas Na minha segue o cabeça jogo. fez sentido. Porque assim, como a gente explica isso? É Pra uma criança. O presencial, ele tem um desgaste maior pelo deslocamento, principalmente pelo deslocamento. Você vai acordar mais cedo, você tem que contar com o trânsito, você tem que fazer... Então você fica mais cansado, certo? Então se você trabalhar 4... Esse exemplo que eu tô dando. Eu entendi, você pesa demais no presencial. Então, é por isso que eu falei do balanço. Então, se a gente consegue um equilíbrio legal, o presencial tem sua beleza. Você Que acha pra que mim são as pessoas. três- Em primeiro lugar. 3-2 é um balanço bacana. 3 presencial, 2 virtual. 2, 3. 2 presencial, 3 em casa. Maravilhoso. É Porque ideal. aí você dá valor pro presencial, né? É. Você fala, cara, deixa eu aproveitar Deixa essa eu aproveitar São o só oportunidade. momento 2 que eu tô aqui. dias, são só 2 dias. Vamos lá, preciso falar com o pessoal. Mas você sabe um negócio que eu já reparei? Todo mundo que reclama do presencial, normalmente reclama do trânsito. Não reclama sim, necessariamente do do trabalho, e das trabalho. relações. É esse Perfeito. desgaste É o do trajeto. É o aham. trajeto, total. exato. E você perde um pouco da sua qualidade de vida. Sim, Bastante, acorda mais porque- cedo, exatamente. E aí eu tô sentindo pra caramba uma diferença, porque, enfim, eu saí de um modelo totalmente online há, sei lá, 3 anos, 4 anos, que eu fiquei trabalhando só home office. E aí agora estou em outra cidade, onde não tem trânsito e eu trabalho presencial todos os dias. Eu não me desgasto. Verdade? É que você vai de boa pros lugares que É, você tipo tem assim, que ir. 10 minutos eu tô no endereço, Você sabe? ela Você pega mora o perto cavalo, do trabalho. tá? Vai a cavalo, velho. Você acha que chegou o cavalo lá? Claro que não, é tudo a pé. Bicicleta, patins. É, galera. Agora, você já viu, viralizou uns vídeos assim da galera, mano, isso é muito presencial. Aí, tipo, chuva, tipo, os caras pegando Tênis trânsito, molhado, tênis molhado. Olha, é Guarda-chuva presencial pra voando. caralho. É isso muito aqui. presencial, é verdade. Realmente é desgastante. Mas eu acho que vocês esqueceram de um detalhe do presencial que no verão fez muita diferença. O Ar-condicionado. Ah, Muito, total. Aquele arzinho gostoso ali, ó. É, mas eu vou falar que mesmo assim não me fez ir mais vezes, não. Não sei vocês, mas isso manteve a minha rotina. O que? O ar-condicionado, você tá dizendo? Não, tipo- eu não, tipo assim, o fato de estar muito calor não foi bom enquanto eu estava lá, mas não me fez ir mais vezes para o escritório por conta do Pra ar-condicionado. desfrutar de um... É, não sei como foi, assim. Realmente era muito melhor com ar, mas não mudou minha rotina. Não, gente, é porque você pesa ar-condicionado ou 3, 4 horas no trânsito? Não compensa Não, o ar-condicionado. não compensa. Deixa eu com o meu ventiladorzinho. Exatamente. Tá bom, né? Tá bom. Fazendo barulho. Mas você sabe, uma vez uma estagiária falou um negócio muito engraçado. Eu tava brincando sobre isso e ela falou, não, na minha casa tem ar-condicionado. Eu falei, caramba, mas é um apartamento? Eu falei, não, é uma casa. Eu falei, não é tão comum no Brasil casa ter ar-condicionado, não é tão comum. Ela falou, não, mas eu preciso por causa dos meus cachorros. Eu falei, ei, pá, Aí só foi piorando. como assim? É porque eu tenho aqueles cachorros com focinho achatado que no calor ele morre. Eu falei, mano, por que você comprou um cachorro? Eu falei, eu não sabia. Aí ela comprou um cachorro, 2. E depois teve que pôr areia em E ela todos os colocou móveis. ar-condicionado na casa inteira pro bichinho não morrer. Eu teria matado muito antes. Vai, vamos lá. Você está em um reality show. A vida real do escritório. O seu personagem seria amado ou odiado? Por quê? Você não entendeu? Não, depende, cara. Você, depende. você é o chefe, quem que você Qual que no é o seu escritório cargo aí? ali? Ponto. primeiro. Bom ponto. O cargo atual. Dá pra ser muito idiota na lista, cara. Não precisa ser líder pra ser odiado, não. O meu Sim, cargo claro, atual. mas é que depende do nível de cobrança, o pessoal já não gosta de você Sim, naturalmente. tem uma questão de Mas no seu cargo oprimido e atual, opressor. No meu cargo atual, eu sou odiada. E
depende por quem também. Não, né? calma, Sim, não, peraí. Odiado por quem tá assistindo. Ah. Não pelo público que tá te assistindo. É isso, né, Cleiton? Isso. É o Se público. você, Não é se você é um Cleiton. cocôzão... Tipo É. um BBB, gente. É o BBB, Tipo um reality entendeu? show, reality show. Você é, como que é, o Diego Hipólito? Ou, sei lá mais quem, ele é o único que eu conheço. Eu não lembro. Nossa, eu não sei, eu acho que... Graciane existe? Não sei. Mas enfim, quem é você no BBB? Eu acho que Do escritório. eu seria um cara muito querido. Todo mundo ia me amar. Ah, ele já é, né, As gente? pessoas iam falar, fica, César, fica. Eu não sei, confesso que eu não sei. Eu acho que eu seria muito eu idiota. atualmente eu tô sendo um pouco odiada, assim, então eu acho que... Não, mas tudo bem. As decisões que você tá tomando, se alguém te visse de fora, entenderia seu ponto? Ah, Fala assim, entenderia. Entenderia. Mas, Eu tenho ó, boas razões. Entenderia. O Qual que público é ia o seu me- cargo? De cargo a gente tá falando? Nossa Senhora. Então, difícil definir, não é mesmo? É que assim, eu tô numa situação em que eu estou ajudando a minha mãe a crescer a empresa dela. Uma Então, assim, empresa eu não sei familiar. se eu sou CEO, eu não sei se eu sou funcionária, eu não sei se eu sou... Depende. Não sei se eu sou Filha. da base, se eu sou... Entendeu? Não sei. Entendi. Mas estamos aí. Entendi. Mas você tem que cobrar as pessoas que trabalham com você. Eu preciso cobrar as pessoas que trabalham comigo. Toda vez que você cobra, você é visto de algum jeito, né, o vilão. Mas, sei lá, eu acho que dá pra vir, alguém vendo de fora o que você tá fazendo, não ia te mandar pra fora da casa. Não, acho que as pessoas iam segurar, mas iam ficar com um pouco de raiva, porque iam falar, nossa, ela é tão... Nojentinha. Não, o meu acho que ia ser uma coisa assim. Ai, de novo, essa menina, ela só faz a mesma coisa. Ai, não aguento mais. Aí vem ela falar, Tá fazendo hora extra. você Bica. já fez isso? Você não- Você tá fazendo tal coisa? Toda hora a mesma Você não coisa. criaria resenhas ou polêmicas, então? Não, não tem muita polêmica. Já vem ela me perguntar se eu fiz a sprint. Se Eu o fiz a projeto tá daily. atrasado. Oh, gente, de novo, só fala disso. Eu acho que ia ser assim. Mas ai, eu de ainda novo. penso por essa ótica, eu acredito que o meu também. Porque não sai muito, né? Qual que tem? O seu é mais dinâmico? Acho que o seu é mais dinâmico. Não é. Eu li uma vez um cara falando assim, tem gente que fala que tem muita experiência. Na verdade, ele teve a mesma experiência várias vezes. Me quebrou isso aí. Bom ponto. Porque eu falei, cara, não adianta você ter 10 anos fazendo a mesma coisa. Se você não se colocar numa posição... Depois daquilo eu comecei a falar, epa, te colocar nessa perspectiva, se alguém me visse fazendo o que eu tô fazendo, o cara talvez ia entrar em depressão profunda. Falei, pô, jura? De novo? Você vai Mais fazer a uma vez, mesma coisa? falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Pois é, Eu cara. acho que a vencedora seria a Lara. Ai, Que obrigada. ela ia também falar acho. assim, ó. Ah, é a legal, gente ia é falar, legal. ô, você viu? Ela tava lá fazendo a mesma coisa e do nada É. ela deu uma virada eu e ia começou a aparecer ali na mídia. eu tiraria a Karen pra ver um pouco mais do que ia Obrigada. rolar aqui. Obrigada. Eu tiraria fácil, Obrigada. cara. Deixa eu avisar meu chefe, então. Eu acho que eu seria a pessoa que as pessoas olhariam e falariam, nossa, ela é sensata. Olha. Nossa, Pela minha chique. profissão. Pela minha Ou profissão. ousada Tem que também. ser. Ou ousada. Não, mas tem que ser. Enfim, é verdade. Eu ia falar mais coisas, Mas pode falar, eu só passei por uma questão Não, de... é que a sua situação é próxima muito pessoa. interessante, porque você está na transição, saindo de um tipo de carreira de CLT para autônomo. É. E o tipo de trabalho que você faz exige que você seja, de fato, muito equilibrada, muito sensata. Porque se você fala uma coisa para a pessoa, Exato. você pode mudar a vida dela ali. É. Eu penso Pra melhor muito ou não, sobre né? isso. Eu penso muito sobre isso, porque conversando com as minhas amigas, a gente fala, ai, minha psicóloga falou tal coisa. Exato. E isso é muito louco, porque eu tive essa virada essa semana, porque eu olhei pra cara da minha amiga e falei, caramba, a minha profissão tem muita responsabilidade, Muito. porque qualquer coisa que eu falo, os meus pacientes vão levar em consideração num nível que é muito forte, Às né? vezes mais do que conselho de pai e mãe, assim, a gente É. leva o terapeuta mais a sério do que... Tá ali, ó. Acima de Deus. Não, acima de Deus não, mas... Tá bem perto, tá salvando vidas. É. Então, mas se você parar para pensar antigamente, o terapeuta era de fato você se confessar. Então você tinha um momento para se confessar, para verbalizar o que estava te atormentando espiritualmente, fisicamente. Hoje essa posição já não é tão bem vista. O terapeuta ocupou um espaço que a pessoa pode chegar e falar as maiores atrocidades e você tem que olhar com cara de... Te Quer dizer, entendo. de novo, você vai falar isso agora, faltando 5 minutos, Pra acabar a sessão. que você fez isso. Porra! E aí, como você corta, né, aquilo? É Tem que ser de um difícil. jeito bem Ah, poxa vida. educado. Então tá bom, a gente fala
na próxima mais sobre isso. Tá bom? Tchau! Ô Lara, isso aí é interessante, né? Porque você pode até usar aquilo pra ajudar a pessoa a entender. Pô, por que você esperou faltar 5 minutos pra abrir isso? Será que você não reproduz esse mesmo comportamento na vida? Você cria uma situação pra gente te odiar? Inferno. Falasse antes. Faz isso no seu trabalho também? É por E isso. acontece com muita frequência. Muita frequência. Você espera ali os dois, não é nem Gente. 5, é os 2 últimos minutos pra falar, eu tenho uma coisa pra te falar, aconteceu isso, isso e isso. Nossa, eu já ia ficar me E coçando. aí você já ali fica já ia chocada, ficar- assim. Tipo, Não, aí normalmente eu passo uns minutinhos, né? Se tá faltando só 2, eu passo uns minutinhos, mas eu direciono pra próxima. Porque é bom também essa psicoeducação do paciente no sentido de você tem um tempo, você tem que usar muito bem esse tempo. É até uma questão de maturidade também, né? E não tem nada a ver com o assunto, mas você atende pessoas mais velhas, mais jovens? Adultos, mas eu tenho normalmente algumas um pouco mais novas, mas normalmente adulto. Porque é trabalho, né? Eu falo muito de trabalho e esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, acaba levando mais para adultos. Porque jovens ainda não têm muito desequilíbrio, né? Acabou de sair da faculdade, ainda está entendendo a maturidade de um trabalho. Normalmente, adulto que é mais workaholic, vai e não sabe a hora de parar. Vamos para a próxima? bora. Qual é a sua estratégia secreta que você aprendeu para sobreviver à vida adulta e profissional? Foco no que interessa, ué. Você tem que focar em alguma coisa. Você tá fazendo aquilo, tem que ter um foco. Pra que você tá aguentando tudo aquilo? Como você tá passando pela vida adulta? Enfim, qual é o foco? Às vezes é dinheiro, às vezes é coisas materiais, não sei. Pode ser a sua felicidade ou, enfim. Propósito. Resumindo isso, é Propósito, é. propósito. Mas você sabe, verdade, mas na minha situação foi necessidade. Não suportava mais morar com os meus pais. Eu queria muito casar. E eu falei, velho, minha estratégia secreta vai ser engole o choro. E vai. Mano, e Tá vamos certo. sair daqui. Não que meus pais são maravilhosos. Meus pais que, talvez os únicos que assistem um podcast inteiro. Mãe, pai. Comentam e curtem. Que eles comentam e curtem, é verdade. É a maior audiência desse programa. É verdade. Tá nas costas do meu Obrigada. pai e da minha mãe. Obrigada. Maravilhosos, maravilhosos. Mas, cara, você não aguenta mais. A necessidade de você se libertar e sair daquilo. Estratégia é você... Necessidade. Você precisa... A minha estratégia é fé. Porque assim, Fé tem no pai. aquela esperança, sabe? Aquela coisa de que as coisas vão melhorar. É, não aguentar mais ser pobre. Ah, isso é muito Você viu? importante. Engolir o Necessidade. choro. Necessidade. E engolir o choro. necessidade. Total. Você sabe um negócio... Desculpa dar tantos exemplos, mas rapidamente. Eu lembro o meu filho mais velho muito tranquilo, vamos dizer assim, para não falar preguiçoso. Ele é muito tranquilo. E é engraçado que a característica dele de nascença. Agora ele tá bem melhor, mas ele não queria nascer. Tava muito gostosinho na barriguinha da mamãe, tava lá, bonitinho. Tava até incomodando, o médico falou, o líquido já tá ficando mais viscoso, isso não é tão agradável para ele. Mas o bicho não queria sair. E aí, falou, ó, tem que criar um desconforto, senão ele não sai. Teve que Então- espetar ele lá dentro. Não precisou, mas eu já vi situações que você dá um choque mesmo. Pra criança ficar incomodada e sair. No caso do meu filho, a gente teve que dar uma chacoalhadinha nele. Porque ele falou, ô, tá bom, mano, eu saio. Isso Já aconteceu que tem que comigo também. sair. Eu passei uma semana e Dentro ainda da barriga? fiz sujeirinha dentro da barriga da minha mãe. E o médico teve que me tirar as pressas, porque senão eu ia morrer lá dentro. De tanto Então- que eu tava dormindo, Então cochilando. você pegou o espírito da coisa. É isso aí. Caraca. Por isso, mas na vida real é assim também. Precisa ter um incômodo, alguma coisa ali pra... Desconforto. Movimentar. Precisa de um... E a gente odeia desconforto, mas é só ali que você consegue de fato... Tanto que esses dias eu tava ouvindo uns podcasts também e tal, e aí tinha umas pessoas falando assim, eu não sei porque que as pessoas falam tão mal da zona de conforto. Porque, tipo assim, quando a gente chega na zona de conforto, é um lugar confortável, cara. Então, por que as pessoas criticam tanto assim? Mas é isso, né? A gente precisa, tudo bem, ficar na zona de conforto às vezes. Por um... Mas Não por tanto tempo. Não por tanto tempo. Esse é o ponto. Mas, tipo assim, ter o movimento pro crescimento e saber equilibrar essas duas coisas. né? Eu acho que o problema da zona de conforto é quando você se irrita quando acontece o desconforto. É E aí você isso. fica, tipo assim, mano, Você como evita o você sai. é chato, sai daqui e e vira uma espécie de eu vou defender esse espaço Esse- aqui pra sempre. Cara, às vezes não dá. Você sabe que eu estava lendo o livro há pouco tempo da Brené Brown, A Coragem para Liderar. E ela fala muito desse desconforto em algum momento do livro.
que o desconforto ele não dura tanto tempo quanto a gente imagina que ele dura. Então a gente tenta evitar aquilo que, se a gente deixar acontecer, ele vai durar por pouco tempo e vai trazer um bom resultado pra gente. Então por que evitar tanto o desconforto se ele vai trazer algo positivo depois, sabe? E tem até, depende da situação, mas o desconforto físico, ele dura segundos, assim. Pela a ciência lá que ela coloca, eu só não lembro quantos, tá? Mas segundos. É ridículo, né? Comparado com... A sensação do desconforto em si, sabe? Mas a gente não gosta, né? A gente não gosta. De ficar desconfortável. É. Chega numa roda, você fala oi pras pessoas e, tipo, as pessoas... e volta, aí você fica lá... Nossa. Puxa vida, é muito ruim. Sua vida é desconfortável. maravilhosa, mas aquele Exatamente. momento pode virar um marco, né? Poderia Ele não ignorou. acontecer. Foi ignorada, você Aí sobe o quê? lá pro Terapia. terapia, exatamente. E aí, esses 3 segundos viram 6 meses. Em na terapia. Não Eu é no gosto divertidamente disso. que a lembrança importante. sobe pra algum lugar? É. Pois é, então, é isso que assim. faz. Você capta Mas aquela... é isso, porque só vira desconforto porque tem questões. Quem tá bem resolvido não vira desconforto. Total. E daí que as pessoas me cumprimentaram? Ou seja, vai Terapia fazer terapia, deles. galera. É o Meu jeito. Instagram é... Não, vamos pôr. Bom, vamos para uma discussão aqui em cima de uma frase que eu acho que é muito legal. Todo mundo provavelmente já deve ter ouvido falar, que é: ame seu trabalho e não precisará trabalhar nunca, do filósofo chinês Confúcio. Em contrapartida, vocês já devem ter ouvido também essa frase, né? Trabalhe com o que ama e nunca mais ame nada, que é um ditado popular. E aí, o que vocês acham? Qual que é o ditado popular? Trabalhe com o que ama e nunca mais ame nada? É mais ou menos assim, se você gosta de uma coisa e você resolve tornar aquilo o seu trabalho, você não vai amar mais nada na sua vida. É um jeito exagerado de falar assim. Bem exagerado, né? Muito exagerado. essa eu nunca ouvi. indignada. Não, pois Sério, vocês nunca ouviram? A primeira sim, mas a segunda não. É porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo que eu acho que pode explicar isso aqui. Eu sempre gostei muito de tocar bateria. E aí eu falei assim, cara, pra eu virar um pró e tocar e ganhar dinheiro com isso, eu vou ter que me dedicar. E aí, a partir do momento que parou de ser um negócio legal com os meus amigos e eu trouxe pra mim algo sério, que agora eu tenho que ficar bom, eu nunca mais quis tocar bateria na Perde o vida. interesse. Entendi. Perdi total interesse. Falei, não Entendi. quero isso aqui não. Puta, tem que ficar ensaiando. Mas não significa que você nunca mais vai amar nada. Esse Sim. Você amor... aprende a amar outras Sim, coisas. sim. A gente... É só pra generalizar o negócio. É só pra criar um... Uma polêmica, né? Tá bom. Mas Exato. eu ainda vou mais na linha desse... Nunca mais vou amar nada. Por quê? Porque Nunca eu mais vou acho amar que é nada. muito mais fácil você odiar alguma coisa do que você amar alguma coisa. Ah, isso é muito verdade. E aí, assim, quando diz, né, escolha uma coisa que você ame e nunca vai precisar trabalhar, cara, desculpa, você vai precisar trabalhar. Você pode amar o que você ama, mas a partir do momento que aquilo entra na sua rotina, Você tem horário, trabalho, né? gente. pra- Você tem pra- horário, você tem... A primeira frase é qual mesmo que a gente falou? Do Confúcio, ame seu trabalho e nunca terá que trabalhar E nunca terá que trabalhar. nenhum dia. É. Eu não... Essa do ame o trabalho e eu nunca mais ame nada, enfim, eu acho que é muito sobre o que as pessoas enxergam de um trabalho, né? Ah, sem dúvida. Essa discussão é muito legal. É, porque tem muita gente que tem os dois pontos, né? Tem gente que, tipo, trabalha odiando só pelo dinheiro e aí falta o propósito, né? Sempre tem um lado da balança que vai falhar. E tem as pessoas que acham que só porque eu amo meu trabalho eu vou ser todos os dias muito feliz, motivado, satisfeito e sem esquecer que o trabalho é uma responsabilidade, é uma coisa que vai ter dias que vai ter desafios, vai ter dias que vai ter, né, coisas difíceis, mas vão ter dias que são felizes sim, que são mais legais, que são mais satisfatórios para você. Então eu acho que vai muito disso, né, da forma que a pessoa vai enxergar. É, e e do que acho ela que- vê, o que é o amor. E aí eu acho que o fato de, assim, o amor, né, pelo trabalho é a pessoa entender que, pô, não é porque tem desafios que eu vou me deixar de amar. incomoda que eu não vá gostar. Você vai ter que encontrar o amor no meio desse desconforto ali, se você quiser seguir com Perfeito. aquilo. Mas pra mim é inevitável, assim, É pensar trabalho é trabalho. o trabalho é quase que um relacionamento, porque existem desconfortos no relacionamento e a gente não deixa de amar nosso parceiro por este desconforto. Existem outros fatores que a gente deixa de amar, né? Mas não por um desafio, por uma briga, por um desconforto. O trabalho é a mesma coisa. Eu fico
Pra mim, esse assunto me pega demais, porque eu vejo assim, se você quiser extrair do trabalho o tipo de felicidade que você tem com seus amigos, com seus familiares, vai ser um horror trabalhar. Exato. E eu vejo a galera olhando assim, nossa, o canal Off, não sei se você já viu esse canal. Não. Esporte, surf, verão. Sim, eu sim. quando a gente sai pra comer fora, normalmente tem a televisão passando o GNT, alguma coisa. E já aconteceu várias vezes de estar o Off. E é sempre um cara no mar surfando, mostrando a cabana, ele comendo água de coco. Comendo não, né? Mas comendo coco, assim, a água caindo nele. Imagina o cara que trampa com isso, que fica gravando esses lugares paradisíacos. Cara, tudo bem. Pode ser que ele esteja assim, mega feliz. Mas até esse cara tem dias que é um saco. Que não quer ir. Cara, eu queria estar em casa, velho. Eu não queria estar aqui. Na praia. Eu queria estar perto do meu filho. Tá no ar-condicionado. Exato. É. E se você aprende que você vai extrair do trabalho um sentimento de realização, tipo assim, cara, olha que da hora, o trabalho que eu faço está sendo passado pro mundo inteiro. Ou eu ajudei aquela pessoa, o que eu fiz impactou. Se você encara o trabalho no sentido de eu vou me realizar, é muito mais fácil você ser feliz nesse sentido, né? Com a realização que eu fiz. Mas agora, querer extrair do trabalho que ele não pode te dar, não existe. E eu lembro que eu sofri um pouco com isso. No processo seletivo, quando eu fui procurar para ser estagiário, hoje não é mais assim, mas, né, em 1814, que foi quando eu era estagiário, eu lembro que sempre tinha um menino correndo, fazendo escalada na montanha. Soquinho pro alto. O soquinho pro alto. Eu falei, mano, estagiar, cara, vai ser uma trilha. Puta, mano, vai ser muito legal. Com salário de diretor, obviamente, claro. Uai. Eu falei, mano, vai ser... felicidade toda. Eu cheguei de bota pro estagiário, porque eu falei, não, daqui nós vamos pra trilha. Pô, primeiro mês de Excel, só ali, todo dia, que eu nem sabia mexer. PowerPoint. Falei, gente, quando vai começar a aventura? Nunca vai começar a escalar. Nunca aconteceu. A trilha vem quando? Não é culpa do trabalho, a culpa foi um pouco do trabalho que me enganou. Parecia que era mó legal. Mas eu não posso extrair do trabalho esse tipo de realização, né? Perfeito. Foi acho que é triste. isso. E eu acho que a gente precisa entender que cada parte da nossa vida, ela vai te dar coisas e ela também vai tirar coisas. Então, o trabalho, ele vai te dar muitas coisas boas também. Dinheiro, experiência, amigos, enfim. Mas ele também tira às vezes, né? Mesmo que você ame o seu trabalho, ele vai tirar ali uma parte do seu dia. Da sua saúde. Da sua saúde e Sim. tudo mais. Da mesma forma que o seu estudo também vai fazer isso. Da mesma forma que talvez a relacionamento. família, relacionamentos, também vai fazer isso. Então, Perfeita. tudo vai ter equilíbrio aí, as partezinhas, né? Palmas. Arrasou. Olha, quando começaram com esse negócio de arrasou, nunca mais acabou. Qualquer coisa. Isso, arrasou. Arrasou. Mas não fiz nada. Arrasou também. Como é? Ah, não, sério, do inglês você me mandou? É Pew. Eita. Pew Research. Pew O que é Research. Pew? Pew Research. Mano, o que é Pew? Dá um Google depois. Pílulas É o nome do instituto, é o nome do sabedoria. instituto. Não, velho. É Pew Research. Ah, tá bom. É PW, velho. Então, não é pílula, é Ah. tipo quando você fala, putz, é tipo um negócio, Tá. Uma gíria. Não, mas nesse contexto é o nome do instituto. Ah, tá bom. É Pew Research, é o nome do instituto. Ah, Ela fala que não sabe inglês, mas ela sabe inglês. imagino que sabe, viajou o mundo inteiro, gente. Sim, Como é que sabe. pede um É que ela McDonald's? viajou o mundo inteiro number one. Number one, please. please. No, ice. Vamos lá. Segundo a Pew Research, 95% dos adolescentes acham que amar a carreira é essencial para a vida. Peraí, desculpa. Amar a carreira, 95% dos adolescentes acham que amar a carreira é essencial para a vida. Mais do que casar, 47%, e mais do que ajudar alguém, 81%. A geração que confundiu o propósito com produtividade. Nossa. Caraca, me chocou um pouco. Mas 90 e tanto. 95% acham que amar a carreira é essencial. Amar a carreira. Mas então, nesse sentido, amar o seu parceiro não é tão essencial? Tanto quanto a carreira. pelo jeito, 47%. Casar, 47%. Casar é quase metade essencial para sua vida. 47%. não. Enquanto o trabalho Acho está que- Enquanto Isso. o trabalho é quase a Amar maioria... a carreira, não só o trabalho. Tem que amar a carreira. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, nada a ver, né? Mas a minha filha, ela tá fazendo o ensino médio técnico. E o curso dela é Energias Renováveis.
e ela quer fazer psicologia na faculdade. Uau. Então tem bastante a ver, Conexão. né? Exato. Conexão! Super. Conexão astral. E assim, Tudo junto. ela sabe que é o que tem pra hoje e ela vai fazer aquilo. E ela tem consciência de que talvez esse curso que ela faz, como carreira, vai dar grana pra ela. Ela sabe disso. Então, às vezes, ela pensa, poxa, olha, estou me formando técnica nisso, talvez quando eu sair do ensino médio eu consiga ali com um estágio, alguma coisa, para eu ter grana. E depois eu vou fazer a faculdade que eu quero. Então, eu acho que ela está nos 5% aqui que não acham que amar a carreira é essencial para a vida. Olha Mas, ó, só uma... Desculpa, Lara, pode falar. Não, mas só ia fazer o comentário que a Karen falou, a geração da produtividade, né? De valorizar tanto só esse que- excesso de trabalho, Só de que ao produtividade. mesmo tempo a gente vê uma galera que não, bem entre aspas, tá, pessoal? Uma galera que não quer trabalhar. Porque assim, seletivos Agora nas falou a mulher áreas. de mas negócios, é esse né? o ponto da pesquisa. Eles querem amar a carreira, por E isso não eles trabalhar. Exatamente. Porque assim, a galera quer um tipo de serviço que é, sei lá, TikTok, entendeu? Eu vou fazer vídeo pro TikTok e eu vou ser famoso e vou estourar e vou, sei lá, tô generalizando aqui, tá? Mas, tipo assim, você falar pra um jovem, um jovem que já tem ali, sei lá, uma vida ok. Você vai falar pra ele, pô, tem uma vaga ali no mercado, pra você empacotar, você vai ganhar... Ou para que o trabalho de entrada é telemarketing. Pô, tem uma vaga ali de telemarketing e tal, pra você... Serviço de cobrança da TIM. E aí você vai trabalhar. E aí você vai fazer essa função. Tipo assim, a galera não quer. Não vai. Eu dei sorte, porque o trabalho de entrada na minha época era office boy, que é um trabalho muito legal, porque é fora, você vai no banco, você conversa com o gerente, você fura fila, era um negócio de levar e trazer documentos, né? Ser assaltado, se perder no meio do caminho. Ser falar, assaltado, levaram todos os papéis sim, dele. Sim, e assim, fora os perdidos que você dava pra comer fora, se atrasava. Meu pai Eu falava adorava. que ele entrava no ônibus por trás pra ficar com o dinheiro da passagem quando ele tinha que ir em lugar longe. Que mau davam- caráter. Aí ele entrava. Você arredava Depois os seus gastava pulos. tudo em coxinha. Imagina, né? Vai gastar com o quê? Mas Desculpa. não, mas era isso que eu ia falar. O que a Kaline falou, né? Você tem as pessoas, eles têm uma formação bacana, eles fazem pós-graduação, eles acabaram de sair da faculdade e eles já estão fazendo pós-graduação. Coisa que a gente não tem, eles têm um monte de certificação. E aí, o que acontece? Eles entram ali na área, numa empresa, e aí eles percebem que não era tudo aquilo que eles pensavam. Que de repente vai ter que fazer uma planilha. Isso. Mas não é só isso. Ele teve que ficar 1, 2 horas a mais. E a academia dele, onde é que vai ficar? Então, eles têm esse pensamento, né? Eu tô falando eles porque a minha geração não é muito assim, né? Não é tão assim. Começou, né? Um pouco. Um pouco, exatamente. Mas ainda a gente carrega coisas da geração anterior. E tem gente que quer só trabalhar, não interessa, o dinheiro está vindo, você está trabalhando. Mas os jovens, os adolescentes, pensando nisso, é exatamente por isso. Eles querem ter qualidade de vida, eles querem que bata exatamente com os sonhos que eles têm. Não tiro a razão deles, mas a gente também tem que pensar que tem conta para pagar. Eu acho que é bem genuíno, assim, a gente... isso aconteceu comigo, assim, eu quis entrar no jornalismo porque eu tinha um sonho de trabalhar com música. Eu queria entrar no jornalismo. Exatamente, pois é. Para ser jornalista cultural, assim. Eu entrei na faculdade exatamente com esse sonho de que eu queria ser jornalista cultural. Só que aí você entra e você vê que, primeiro, a profissão que você escolheu tem várias outras áreas, não é aquela que você tá cego ali. E aí depois você começa a ver que o mercado de trabalho é outro. E aí, de repente, eu tava cobrindo o setor de carros. E aí, tipo assim, que? Mas sabe? tem música dentro do carro. Tem, dá pra rádio. colocar o som, dá pra A ligar o rádio. natureza também tem música, né? Mas então, e aí assim, é esse movimento de que às vezes a gente vai obstinado pelo sonho e esquece que esse sonho, às vezes, ele pode ser construído, ele não precisa acontecer agora. Esse é o ponto. Porque até agora eu tava um pouco discordando, sabe? Porque não vejo problema em amar a carreira, não vejo problema em focar em qualidade de vida. Inclusive, mesmo eu não estando na geração atual, eu
minha qualidade de vida... 2 vezes na academia por dia, pessoal. Não mais, mas vez a pelo minha menos. qualidade de vida e a minha saúde tá em primeiro lugar na minha lista de valores. Então eu não vou dar mais do que o meu limite se eu preciso, por exemplo, ir pro meu futevôlei depois do meu trabalho. Cara, isso é muito surreal pra mim. É. Eu dei um problema no meu chuveiro e eu não consigo consertar. Eu Você quer fiz que eu de tudo. conserte pra você? Eu já fiz de tudo. Por favor, uma resistência. Olha, eu já fiz de tudo, eu olhei feio pra ele, eu sabe, falei, vai logo! E não vai. Então eu chamei um eletricista. Liguei pro cara e falei, mano, quando que você pode vir aqui? Essa semana você tem? Não tenho. Aí ele começou a descrever pra mim a semana dele. Aí ele começou a falar, esse dia eu tô num cliente tal, esse dia eu tô num cliente tal, e na sexta-feira eu vou sair com a minha esposa. Eu falei, irmão, Sua O meu esposa não é chuveiro prioridade. tá Irmão. quebrado, cara. você não entendeu, velho, eu vou te pagar. Não, mas não dá. Eu vou sair com a minha esposa. Eu juro, eu fiquei sem palavras. Eu acho que se sou eu já sai, Gente, eu vou atender você. É. Porque eu tenho um Nossa. pouco do desespero, assim, eu preciso juntar a grana, eu preciso trabalhar. E tá tudo bem. Não, porque eu fico com ódio dele, que vai sair com a esposa e não vai trocar o meu chuveiro. Você tá com ódio dele. Óbvio! Mas você entende que teve todo um passado, não só o passado, mas tipo, pra você chegar naquele ponto, pra você chegar no ponto que você chegou, inclusive, você teve que ter toda uma trilha, você trilhou todo um caminho, e aí você conseguiu, sei lá, de repente você fez a sua poupança, colocou ali um dinheirinho e tal, pra você ter ali um mínimo de segurança pra falar, agora eu consigo virar a chave e dar um passo. Mas muitos jovens, simplesmente, eu tô dizendo porque eu tenho uma sobrinha mais nova que eu, e simplesmente era assim, ai, mas o meu gestor, ele brigou comigo porque eu não fiz um relatório. E aí a minha irmã era assim, ai, você não precisa disso. Vai lá, pede as contas, você não precisa mais desse trabalho. uma Então os solução. jovens, às vezes, eles pensam isso. Tipo, eu não preciso passar algumas humilhações que eu passo. Mas é interessante destacar carreira e trabalho, né? O jovem entende que carreira é essencial. Mas ele não está atrelando isso, talvez, ao trabalho que é muitas Que vezes vai precisar suportar. ser feito pra Construir uma nessa carreira. Exatamente. É. Perfeito. E esses sacrifícios e tal. E uma coisa que eu pensei aqui agora também, que existe Existem 2 pontos, né? De quando você é autônomo e de quando você é CLT. Porque quando você é CLT, você pensa, tipo assim, eu vou ficar 2 horas aqui, nada, eu vou ir pra minha academia, vou ficar aqui, amanhã eu termino esse serviço. Só quando você é autônomo e as contas estão lá batendo na sua porta, você, Dá um é domingo à desespero. noite, o Como cara é? te ligar e falar, eu preciso do serviço, irmão, você vai fazer o serviço. Sim. Mas você vê, é o que me surpreendeu nesse cara. Ele tá comendo, eu conheço o cara, tá comendo pão com ovo. E eu fico pensando assim, eu não tô comendo pão com ovo, mas eu fico desesperado. Eu não vou mentir, aquela paz dele olhar na agenda e falar assim, isso aqui eu não vou mexer, eu vou tirar pra mim, vou Você ficou com passear. inveja, né? Eu fiquei com inveja, com ódio, e cheguei, já bati nas crianças, pra poder te contar um pouco da minha raiva. Porque Prendeu não- o cachorro. No fim das mas não contas, César, era só o que você queria. Sem dúvida. Mas aí é que tá, o cara tá satisfeito. Tipo, eu tô muito feliz com o meu pão com ovo. E tem um livro que chama Psicologia Financeira. E a frase do livro pra mim é assim, tinha um artista, meio pobretão, no meio da galera ricaça comprando obras de arte. E ele começou a trocar ideia com o cara, falando assim, não, porque aquele cara é bilionário, aquele cara é milionário e tal. E aí ele falou assim, você sabe que eles têm tudo isso, mas eles não têm uma coisa que eu tenho. Esse artista pobretão falando. Sabe o que que é? Não, o suficiente. Eu tenho o suficiente, pra mim tá ok. Os caras têm um apetite, uma sede que é insaciável. Exato, Eles não é vão isso. conseguir. Vale tudo por dinheiro? Vale, às vezes, você deixar de ter um jantar com a sua família, com a sua esposa, com quem seja, pra ir arrumar um chuveiro na casa de um fulano? Se não fosse o Mal meu... criado? Se fosse de outro, Se fosse o de hein? qualquer outro, eu ia dizer, claro, mas como é o meu, E ele sim, precisa? vale a pena! Vem consertar o meu chuveiro! Eu Mas, tô tomando banho frio, porcaria! já tá chegando o inverno. Sim, Coloca gás nesse chuveiro e se vire. é boa, boa. Esquenta a água, toma banho de canela. Jamais, Água quente. Filho, jamais. tem gás no fogão? Tem. Não precisa de chuveiro quente. Onde estamos? Existe um novo termo sobre carreira. Workismo. É um termo cunhado pelo jornalista Derek Thompson em 2019 para descrever a tendência de se atribuir ao trabalho não apenas a função do sustento financeiro, mas também o papel central na formação de identidade, propósito de vida
e fonte de realização pessoal. Essa perspectiva sugere que o trabalho se tornou, para muitos, uma espécie de religião secular, prometendo significado e comunidade. Diferença de workaholic e workism. Eu queria saber falar isso. Workism. Você falou perfeitamente. Um trabalha pela compulsão, o outro acredita que só vale pelo que ele entrega. O trabalhar pela compulsão é o workaholic, né? Mas e quando o trabalho falha? O outro acredita que só vale pelo que ele entrega. Será que é uma entrega para si? Porque ele fala de propósito, ele fala né? de propósito, significado, é como se o trabalho pudesse dar todo esse propósito de vida, essa realização pessoal para essa pessoa, assim. Mas eu acho um pouco perigoso. Não, eu acho que pode, mas é aquela mesma coisa de, por exemplo, sei lá, eu vou depositar só no meu parceiro tudo o que eu imagino, eu não tenho um círculo social. Então, sei lá, eu vou colocar no meu trabalho a minha única realização. Pô, às vezes pode ter um hobby, você pode ter um trabalho voluntário, você pode ter outras coisas que te dão um propósito de vida do que só o seu trabalho. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que também... Eu entendo, Eu acho que precisa. é um complemento. Entendeu? É um eu acho que complemento. o trabalho precisa sim ter esse significado. Eu acho legal, porque aí a gente se conecta com o trabalho de fato e consegue evoluir, consegue até se sentir mais motivado para trabalhar. Mas eu acho que depositar só no trabalho isso não rola. Perfeito, perfeito. Mas você vê, as duas terminologias, eu acho que uma é uma extensão da outra, né? Um sujeito que atribui ao trabalho assim, um significado da própria vida e começa a gerar em torno do trabalho as amizades e a sua própria realização, de um jeito ou de outro vai acabar te levando para uma compulsão, você vai acabar virando um workaholic. Verdade. Vai ser muito difícil de você diferenciar por que você está fazendo isso, é pelo propósito, é porque você está muito infeliz nos outros aspectos. Porque o workaholic é um pouco isso, né? Ele olha pro resto da vida dele e fala assim, puta, eu acabei de brigar com meus filhos, não sou bom marido, não consigo resolver as coisas em casa e no meu trabalho eu sou o cara. Pô, quer saber? Nem sempre. Eu acho que uma pessoa que trabalha muito tem fatores internos também que influenciam, do tipo, vou falar pelo que eu vejo assim no meu trabalho. Mulheres inseguras que precisam se provar além do que elas precisam por não acreditarem no seu potencial. E aí eu vou trabalhar o máximo que eu posso só para eu mostrar para as pessoas que eu consigo, mas no fim o que eu estou entregando já é suficiente. Mas mesmo assim eu quero trabalhar mais porque eu preciso provar para as pessoas que eu mereço esse cargo que eu tô. Você sabe que isso acontece muito, eu vou falar por mim, né? Mas isso acontece muito quando a gente tem filhos e a gente trabalha numa empresa. Você volta da licença maternidade, acho que a gente passa a licença maternidade pensando, vou voltar e vou ser mandada embora. E aí, quando você volta, você dá o dobro ou o triplo do que você... Para não ser mandada embora. Exatamente, para não ser mandada embora e para falar assim, eles precisam saber que eu sou necessária aqui. E aí você trabalha mais. E aí a consequência disso é talvez você perder o relacionamento. Mas talvez você você vê, perder o resto. Lara, é impressionante como isso está muito distante, me parece, da realidade masculina. Muito. Tipo assim, o que você está falando parece que é um negócio muito forte. Muito fora pra você, por exemplo. Que eu me desconecto total, assim. Total. Eu nunca pensei assim, não, eu vou me provar no meu trabalho, eles vão ver que eu posso entregar. Eu acho que tudo é questão de equilíbrio, né? Se você total. dá a medida que cada partezinha da sua vida requer, você consegue equilibrar. Obviamente não vai ficar perfeito, às vezes umas coisas vão rodar melhor do que outras. E são fases, né? Vai ter Exato. fases que eu vou sim precisar focar no meu trabalho. Isso. Porque aí eu quero que aquilo aconteça no meu momento. Preciso ser promovida. Ou preciso ser promovida, eu tô fazendo uma transição. Pô, não tem como eu dar mais atenção, por exemplo, não tô conseguindo ir na academia como eu gostaria. Postei ontem no meu Instagram sobre isso. Porque o meu foco agora tá no trabalho. Mas não significa que para o resto da minha vida vai ser trabalho. Eu organizei isso, fui promovida, fiz esse movimento de empresa, consegui um emprego, aí agora se equilibra de novo. Mas esse é o problema que acho que às vezes as pessoas não entendem sobre propósito. Não é aquilo que vai estar sempre na sua frente. Tona, não. A maioria das pessoas é um alvo meio móvel, assim, né? É. Então, assim, agora eu vou ter que colocar a minha força, a minha atenção, meu propósito aqui. Por isso que eu não ponho muita fé em equilíbrio, no sentido de tá tudo rodando bonitinho. Não. Cara, então, mas eu tenho certeza que tem gente que acredita que, pensa dá pra assim. fazer. Talvez a palavra não seja equilíbrio, talvez a palavra seja Foco. priorizar. Ou priorizar. O que eu tenho que priorizar neste momento?
Perfeita. É isso. Porque você tem, sei lá, você tem o ataque cardíaco. Esquece o resto. Você vai focar no seu coração, você não vai nem olhar. Exatamente. Perfeito. É isso. É isso. Porque, por exemplo, há pouco tempo atrás, não vou lembrar quanto tempo, eu tava me mudando de casa. Cara, como é que eu vou dar atenção pra todo o resto se minha casa tá um caos? Não Se vai. eu tenho que arrumar móvel, se eu tenho que desmontar isso, montar aquilo outro, e aí tem que contrato pra assinar e contrato pra desfazer e pintura pra acontecer. Durante, eu acho que uns 2 meses, minha vida ficou focada nisso. Não que o resto parou de acontecer, mas eu precisei dar uma atenção, uma prioridade a isso. Depois que tudo acalmou, volto pro trabalho, volto pra rotina, volto pro resto. Então, acho que a nossa vida está sempre em movimento. É só a gente ter essa maturidade de entender para onde vai a prioridade naquele momento. Boa. Temos aqui um sou um babaca, hein? Sou um babaca por querer que meu namorado tenha metas pra vida dele que não me envolvam sempre. Eu acho que sim. Eu acho que não é um babaca, não. Não é o centro do mundo essa pessoa, gente. Se Claro você que não. decidir se Cada relacionar pessoa com alguém, tem, não. isso, cada pessoa tem sua vida Tem que separada. ter, Nasceu né? grudadinho, Nossa, muito não. é siamês? Não, Então, muito não não. dá. velho. Então acho que é melhor, né? O que você acha? Ela tá comendo, coitada. Ela tá comendo. Repete, Não, mas peraí, o não, tema. só um detalhe. Então, você está namorando uma pessoa e ela começa a traçar planos pra ela. Ah, porque eu acho que eu vou pro Havaí, vou começar a... Não, mas eu tô calma dizendo, é isso que tá aí. dizendo. Não, claro que Não, não. que não Óbvio me que não. envolvam sempre. Às vezes é algo relacionado a estudo. Ah, eu só posso estudar o que minha namorada quer, ou o curso que minha namorada Ou quer. eu só vou Não, pra mas eu acho que isso faculdade não que é a pessoa... plano. Não, mas aí... É planos, Não, planos de estudo, claro que sim. Não, mas mas, é um como é plano que alguém bem decide michuruca, estudar né? uma coisa por Ai. decisão do outro? Ai, eu Não, mas esse então, ponto- é isso. Faz a pergunta. Lê de novo, Lê de o novo, seu babaca. por favor. Sou um babaca por querer que o meu namorado tenha metas pra vida dele que não me envolvam sempre. Tipo assim, eu só vou pra academia o horário que você for. Ela Eu quer que só crie vou metas trabalhar tudo no junto. horário que quer que você crie não- metas junto. Isso não é estudo meta. é junto, trabalho é junto. Bom, não dá, né, gente? Não, e às vezes será também que não dá pra ir pro Havaí? Não, mas assim, vamos lá. Tudo bem, a gente vai ler a história e vai entender um pouco melhor. Não, mas antes disso, só pra ficar com um pouco... eu só queria ficar com um pouquinho mais de raiva. Não, só uma coisa. Se você tá namorando com alguém e aquela pessoa começa a fazer, tudo bem, planos, metas, e tipo, você não tá envolvido nem minimamente naquilo, eu acho zoado. Não, por mas isso que aqui, não me envolvam sempre. Gente, não é minimamente, é sempre. Bom, vamos ver o que esse cretino tá Bom, falando aí. Eu, uma mulher de 20 anos, namoro um cara de 22 há pouco mais de um ano. No começo do relacionamento, ele tinha grandes planos pra vida, mas isso parece ter mudado. Agora, tudo o que ele quer é viver uma vida feliz. O que, claro, eu também quero. Mas para ele, isso significa simplesmente estar comigo, não importa como ou onde. Acho que eu comecei a me incomodar de verdade quando conversamos sobre nos mudar daqui a um ano. Vivemos numa cidade cara, temos dívidas estudantis e queremos ir para um lugar com um custo de vida mais baixo. O que me irritou foi que ele dizia o tempo todo que não se importa onde vai morar. Nunca pensou nisso desde que esteja comigo. Ele também vive dizendo que não tem mais vontade de seguir nenhuma carreira porque só quer me acompanhar e arranjar qualquer trabalho que aparecer. Aí. Falei que isso me incomodava e ele ficou imediatamente chateado. O bem-estar emocional dele depende demais do que eu digo ou faço. Qualquer comentário vira um baque no ego dele e ele passa dias deprimido. Por exemplo, se eu digo algo simples como "me surpreende você nunca ter pensado num lugar que sempre quis morar", ele já começa a dizer que é inútil e que não é bom o suficiente. Eu só queria um relacionamento onde eu não fosse a única dirigindo. Queria alguém com quem me animar para pensar em futuros empregos, viagens, lugares para viver, mas ele simplesmente não se importa com nada disso. Eu tento conversar, mas estou pensando em terminar. Sou uma babaca? Não. Aí mudou, hein? Só tem uma Tô palavra, falando. terapia. Terapia. Terapia nele, gente. Esse cara é um dependente emocional, um Super. inseguro, um fraco. Não é, Marcelo? Eu falei pra você, não falei? Mas é tudo isso mesmo. É inseguro, é meio frágil, né? Frágil, É exatamente. desesperador estar com uma pessoa assim. Desesperador. Eu ficaria com medo. Sem contar que você não tem perspectiva nenhuma, né? Tudo que você pensa, a pessoa tá ali como um encosto. É tipo assim, é tipo você chegar no cara e falar assim, e aí, onde você quer jantar hoje? Você decide. Escolhe aí. Mas isso eu Você acho quer que é comer o uma menor pizza ou um... dos Não, problemas, né? mas então, é tipo isso, só que Pior. aplicado no macro, né? Que aí você fala, você quer pizza ou sushi? O que você quiser eu quero. O que você quiser tá bom pra mim.
Não, o cara Todo tem que santo querer dia também. o cara fala isso. Não. Então, eu sei que você está usando isso como exemplo e aplicado em outras situações é péssimo. Mas eu acho que o pior de tudo é a pessoa interpretar qualquer afirmação sua como um ataque. Pô, me surpreende que você nunca pensou em morar em algum lugar. Eu não sou bom mesmo pra você. Claramente eu sou uma péssima pessoa, eu sou um lixo. Gente, desculpa, eu mas só- isso pra mim soa muito engraçado. Não, é engraçado se não fosse trágico. É, mas boa parte das pessoas, elas interpretam narrar fatos como um ataque. Você tá... Nossa, eu percebi que essa bota tá desamarrada. Também, né? Eu não faço nada direito, eu não consigo nem amarrar a bota e já Isso era. é uma difícil. coisa que não dá. Assim. Não, você não suporta. É sempre a vítima. O vitimismo me pega bastante. Colocando um pouco de linguajar meio técnico, né? Tem uma patologia que chama borderline. Que a pessoa se confundir com a outra. Ela acha que o que ela está sentindo é o que você está sentindo. E se eu tô sentindo assim, você também tem que se sentir assim. Tem que sentir assim. E, cara, de fato, a gente tem que separar as coisas, né? Você vai sentir coisas. Você, eu sou eu. E eu vou sentir outras. E, eventualmente, eu posso te ajudar quando você estiver triste. Mas não posso também morrer porque você está triste. Ao contrário, às vezes eu tenho que estar bem porque você não está conseguindo entregar seu 100%. Então, eu vou fazer um esforço mais. E quando eu estiver mal, espero que você também me ajude. Isso é companheirismo. Agora, quando eu tô mal, você tá mal também? Imaturidade. Porra, aí quebra, Aí né? não dá. Aí quebra. E aí uma coisa também que acho importante assim de perguntar, né, e até de pensar. Se a pessoa não tem um propósito, por onde será que ele deveria começar a pensar nisso? Puta, Assim, onde será que ele deveria começar Não, essa provocação é linda, mas ele tem que fazer uma provocação antes. Por que essa menina se envolveu com esse infeliz? Qual é, dentro Mas dela... parece que no começo ele No tinha. começo do ele perfil, tinha. né? Ah, é? Ela fala que No no começo começo ele ele não, ele pensava, tinha- no começo ele tinha viagem, trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, do Acabou nada, tudo. ele ficou obcecado, fez tal qual um cavalo e botou será? um negócio aqui do lado. Indo pra sua provocação, será que é possível ele encontrar o propósito ainda com ela? Parece que isso só Aí, aconteceria Se se ele ela saísse terminar. desse Se relacionamento. ele saísse dessa. É, porque se aí ambos entra saíssem aquele desse negócio momento. do desconforto, né? Ele vai precisar ficar desconfortável pra enxergar que ele mesmo estava travando a vida dele. Porque E não era uma terapia coisa que nele, ele porque segurava. eu acho que nesse Sozinho caso, não vai dar. sozinho ele não consegue. eu também Porque se ela penso terminar, ele isso. já perde o chão. Já Então aí, vai se ficar ele não fizer desestruturado. terapia, é depressão. E aí. Eu acho que tem Só dois daqui 5 caminhos. anos. Ou ele pode acordar e falar assim, ou tô sozinho. Chora um pouquinho, tal, fica mal, depois ele vira a chave, ou então ele vai só adoecendo. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo, exatamente. E vocês acham que necessariamente, assim, pro relacionamento seguir saudável, tem que ter propósitos alinhados? Eu acho que pode divergir de vez em quando, mas aí Eu acho importante. conversa, né? Porque Em alguns momentos vai ter faísca. isso tem que ter ali, não precisa ser sempre o mesmo pensamento. Eu acho que coisas e coisas, né? Sei lá, por exemplo, você tá namorando alguém há 1 ano e aí a pessoa fala, não quero me casar. Só que você quer não se casar. quero, E não dá. ou não quero ter quero ter filhos. filhos. Não quero ter exatamente. filhos. Ou, por Tem exemplo, coisa que quero não dá. viajar o mundo e a pessoa tá super estável ali E a naquele pessoa diz assim, lugar. não, eu quero comprar a minha casa neste lugar. país, e- nessa sabe? cidade. São decisões que é muito Aí difícil. eu acho você tem que estar o muito bem Propósito alinhado. é algo pra vida. Então, esses exemplos que a gente tá usando são exemplos reais que tem que ser levado em consideração. Por isso que eu acho que, pelo menos, o propósito, de alguma forma, lá no fim, tem que estar Tem alinhado. que estar, Então, mas é ruim, né? Porque às vezes o propósito muda conforme você vai vivendo a vida e a pessoa não te acompanha na mudança. Cara, é muito... Às vezes, Será que o propósito muda? eu acho que o propósito, ele se transforma. E de um jeito... Vou dar um exemplo, né? Você pode falar assim, pô, qual que é o seu propósito? Eu quero ser bem-sucedido. Então, o que é ser bem-sucedido para você? Eu estar numa carreira, eu ganhar dinheiro, poder pagar as coisas. Então, conforme a oportunidade aparece para esse propósito se realizar, pode interferir diretamente no seu propósito. Cara, a melhor oportunidade agora é eu viajar, eu ficar mais tempo fora. Tá, mas eu não quero te acompanhar nisso. Então, não é que meu propósito mudou, mas ele se adaptou Talvez de o alguma caminho, maneira, né? Mas eu acho que a relação de companheirismo é assim, né? Mesmo que em algum momento você mude um pouco o que você queria para sua vida, você conversa com o seu parceiro e fala, olha, eu pensei aqui que talvez a minha meta de vida, o meu objetivo agora, ele É vai tal. dar uma mudada
rodinha aqui. O que você pensa sobre isso? E vamos conversar, né? Todo E mundo aí, adulto, né? E aí, às vezes, a pessoa que tá ali do lado, né, vai falar, pô, tá, legal, eu acho que eu posso te acompanhar nisso aqui. E aí, depois, vai ser a outra pessoa que vai estar nessa posição e vai falar, ó, eu queria fazer uma outra coisa. E aí, o outro vai acompanhando, né, e Então, vai fazendo mas olha assim. que Mas curioso. tem que estar... Olha que curioso, tudo isso tá lindo, mas antes disso tudo, você tem que criar um propósito com a pessoa que você resolveu compartilhar a vida, que a gente vai estar junto. E aí, se você tem isso como propósito tão legal, a gente vai estar junto. Independente. Mas aí a gente está considerando tudo isso, esquecendo que neste caso, eles têm 20, 22 anos, né? Então muita coisa muda. Aham. Com a Total. nossa idade aqui, eu acho que a gente já consegue ir para um caminho só. Mas ali, nesse momento, ela não é uma babaca. E Ao contrário, ela muita pode ser a coisa- salvadora dele, né? O lance da sua filha, eu fico pensando assim, cara, é muito ruim quando você é novo e você sabe o que você quer. Porque no caso dela, ela quer psicologia. Mano, ela vai ter que andar tanto antes de conseguir atuar na área. Sim. E assim, eu não sei, vai ser provado se ela realmente quer, porque, meu... Você, Você é psicólogo, né? eu sou psicólogo também. Mas para eu começar a atuar, eu tinha 30 anos. Então, mas eu sugeriria que ela fizesse um caminho parecido com o meu, para fazer um dinheirinho, para ganhar mais Então, experiência. mas não é esquisito? Por exemplo, vamos supor que ela curte a área de psicologia. Pô, ela vai se meter a fazer energias renováveis. Não, mas eu não sei, eu não tá. sei se... Entendeu? Eu não sei se ela quer ser clínica. Ah, você não sabe ainda? Não. Quantos anos ela também. tem? Ela tem 15. Ah, ela nem começou a faculdade Não. ainda. Começou o ensino médio agora, tá no primeiro ano. Ah, tem algumas águas para serem É. roladas. Agradecer, assim, desculpa, gente, agradecer muito a participação de todo mundo que está aqui. Todos Obrigado, vocês, obrigado. pessoal. Se disponibilizou a vir aqui para assistir esse incrível podcast. Vamos agora pro Saiu na Harvard. Esse programa aqui tem cultura. Olha só, como encontrar o seu propósito? Ponto de interrogação. Como? Encontrar seu propósito cedo pode trazer muitos benefícios. Melhora da saúde mental, mais resiliência e maior eficácia. Além disso, aumenta as chances de seguir uma carreira significativa e com impacto positivo. Como encontrar seu propósito? Ele dá 3 sugestões. Primeira, busque novas experiências e vá além de si mesmo. 2. Reflita sobre suas experiências. 3. Converse sobre seus objetivos de vida e busque feedback. A gente podia até fazer um breakdown aqui para a gente tratar disso aqui de um jeito interessante. Ele afirma que é muito legal você encontrar o seu propósito cedo na vida. E a gente estava conversando aqui que talvez nem tanto. O propósito muda, né? Eu não né? Ele se não transforma. acho que seja tão positivo assim você aos 15 anos falar, É isso. eu vou fazer isso na minha Até porque eu não sei nem se é possível. Eu acho que a gente não tem maturidade. Tipo assim, você até pode falar assim, sei lá, putz, cara, eu quero ser bombeiro, porque eu quero muito salvar a vida das pessoas. Só que aí é isso, aí você chega aos 18, aí você vai estudar para ser bombeiro e você vê que a área de bombeiro é outra coisa, e aí você fala... Você passa "Eu mais acho que tempo no não é muito escritório do que isso." salvando vidas. E aí você fala, putz, acho que não é muito isso, e aí você muda. Então eu acho um pouco perigoso, assim, você, sei lá, nessa idade aí você já bateu o martelo e falar, é isso, porque... Sim. E a gente estava comentando, né? Às vezes você com 15 anos fala, vou ser psicólogo. Meu amigo, você vai começar a exercer a profissão, sei lá, de psicólogo com uns 30 anos, você vai 25, 30 anos. Tipo, o que você vai fazer nesse intervalo? Você vai querer só fazer psicologia? Cara, você tem que se enfiar em outras coisas, né? Eu acho que tem uma frase que... Mas eu vou fazer um parênteses aí, Por favor. porque tem... Falando da psicologia em si, porque a psicologia, assim como a Kaline já tinha falado, tem várias frentes, né? E o que eu fiz não saiu da psicologia. O seu trabalho? O meu trabalho na organização não sai da psicologia. Então eu acho que é muito a pessoa saber, assim, que é aquilo. Existem áreas. Existem áreas. Então você não pode também só focar em uma, porque existem frentes. Mas entrando nesse exemplo da psicologia, a pessoa não vai demorar porque tem a outra frente da psicologia que ela pode entrar. Deixa eu ver se eu Entendeu? entendi.
Tipo assim, eu tô estudando psicologia e trabalhando com recrutamento e seleção. É psicologia. É psicologia? É psicologia. Mas você falou que você não trabalha com psicologia. Trabalho com psicologia. Então por que você falou que não saiu de psicologia? Eu não saí Não da saiu. psicologia. Ela continuou. Eu continuei. A todo momento. Entendi. Quando Tá bom, você tá bom. quando você decidiu que você queria ser psicóloga? Cara, essa pergunta é legal, hein? No último ano do ensino médio. No último ano do Quando ensino você médio. tinha uns 17. Quando eu tinha uns 17. Eu cheguei a ter algumas referências, porque minha avó fez psicologia, então né, ela morreu cedo, mas ela fez, a última coisa que ela fez da vida foi fazer psicologia e começou a atuar, mas ela teve câncer. Então eu tinha ali uma referência, mas eu não tinha certeza. E aí eu entrei naquele mundo de teste vocacional, até que eu falei, cara, mas eu gosto disso aqui. Só que eu ainda não tinha claro o meu propósito, eu não sabia se eu queria organizar, eu nem sabia que existia a possibilidade de fazer organizacional. Porque a frente que eu atuo até hoje é psicologia organizacional, então existe essa frente dentro da psicologia. E eu não saí da vertente da psicologia. O que eu tinha entendido no sentido de... eu não saí, ou seja, eu não fiz aquilo que eu me formei. Não, eu fiz. Mas ao contrário, você não precisou se desviar da área para eu conseguir sempre fui atuar, psicóloga. mesmo muito nova. Mesmo muito nova. E eu só tô fazendo esse adendo porque pode ter alguém que quer fazer psicologia e aí essa pessoa pode... Transformou. Mas assim, você acha que era um propósito com 17 Não anos? era. Era um objetivo, Não uma meta ali. Era. Perfeito. Eu acho que é assim que a gente começa. Com uma ideia, uma meta e fala assim, vou fazer. E aquilo vai amadurecendo, porque se a gente for Com pensar aquilo, na tipo sua... assim, o que eu gosto de fazer, Aham. sabe? O que eu gosto de fazer ali? E pensando na sua trajetória, talvez você esteja identificando o seu propósito agora. Agora. Eu vou ser muito sincera, agora. Agora, assim, de uns 2 anos pra cá. Mas aí posso fazer um parênteses rápido? Olha que interessante. A primeira coisa que eles falam para você encontrar um propósito. Busque novas experiências e vá além de si mesmo. Tipo assim, cara, eu tô na minha área, tô fazendo o meu bonitinho aqui, mas eu vou além. Eu vou atrás de uma nova experiência. E eu já vi gente falando assim, cara, não sei direito o que fazer, vou tirar um sabático. Porque tudo bem, ele tem por detrás alguém que banca ele, mas ele acha que estagnar, não, eu vou parar, ficar quietinho e vou achar o meu propósito. E às vezes é a contramão do que está dizendo aqui. É o movimento. É você se movimentar, falando, não, deixa eu... Tá tendo um curso, famosa essa história, né? O Steve Jobs se enfiou num curso de caligrafia. E de repente ele mudou a maneira como as pessoas escrevem no computador com diferentes fontes. Porque o cara não parava. É um exemplo meio bunda, né? Todo mundo usa. Mas é verdade. Você tem que se enfiar nas coisas. Eu fico pensando... Eu lembro, eu não trabalhava com o que eu queria, eu dei sorte, eu descobri o que eu queria muito cedo, que é exatamente o que eu faço hoje. E eu lembro que eu não conseguia fazer porque quem vai dar bola para alguém que tem 20 anos para falar, né? Você não dá muita bola. Então eu comecei a trabalhar num banco. E no banco eu encontrei a pessoa que me contratou para ser sócia dele, para aí sim construir minha carreira. Então é doideira, você não sabe aonde a porta vai abrir e a oportunidade vai aparecer. E outra coisa que eu aprendi também, se você tá pronto, o mestre aparece. Se você fala assim, mano, eu precisaria de alguém me orientando nisso, espera um pouco que aparece. Talvez entra no terceiro ponto aí, né? Ele não fala algo sobre isso? Converse sobre seus objetivos de vida e busque feedback. Verdade. O segundo é, reflita sobre suas experiências. Legal. Daquelas, talvez, as novas experiências que você se mete e até Você as começa a suas pensar, experiências anteriores no trabalho também, no estudo, né? E aí você reflete sobre tudo aquilo. E vai lapidando. Mas tem um cara chamado Edgar Schein, e ele fala que o seu propósito de vida, ele tá no seu passado, na sua história. Se você olhar para trás, você encontra ele. E cara, é verdade. Vou dar um exemplo. Dê um exemplo. Às vezes você fala assim, cara, o exemplo que eu sempre dou, mas ele é muito legal. A menina viu, né, tava dentro do carro e viu uma moto chegando do lado dela ali. Aquela Harley Davidson linda, né? A menina olhou e falou, cara, que incrível, uma Harley Davidson. E pra sorte dela, quem sai da Harley Davidson? Uma mulher lindíssima. E ela falou, eu quero ser motociclista. E eu conheci essa menina e perguntei, e você tem moto? Ela falou, não. Mas você anda de moto? Eu odeio, eu morro de medo. Eu falei, e você tá feliz? Muito. Com o que eu faço, estou muito feliz. Aí, e devagarinho investigando com ela, eu percebi que não é a moto que cativou. Então, passando, né, ela está muito feliz no trabalho, se sente realizada, encontrou um propósito, mas o sonho de criança era ser motociclista. Aí, olhando para a experiência que ela teve de criança, que gatilhou nela.
Não era a moto, era uma mulher livre. Fazia o que queria. Empoderada. E muito empoderada. Ela falou, eu quero ser isso. E aí, uma outra frase bonita, né? Caraca. Um adulto feliz realiza o seu sonho de criança. Ela estava realizando o sonho de criança dela. Porque ela estava livre no trabalho. E era um trabalho CLT, hein? Mas ela se sentia livre fazendo o perfeito. que ela queria fazer. Então, nessa perspectiva, é mais fácil de você encontrar satisfação e o seu propósito. Se ele não for tão fechadinho do tipo, eu quero ser pianista. Tipo, eu quero ser pianista dessa banda. Puta, você pediu pra sofrer aí. Agora, se você falar assim, eu quero ser um artista, quero trabalhar com arte. Com a arte, perfeito. É muito mais Perfeito. fácil. E aí você vai tendo experiências até que você consegue moldar o seu propósito, né? Muito bom. Sim, Muito não bom. sei se é o momento, mas eu já mudei aqui. O quê? Mudou o propósito? Não, eu já mudei. Bora lá, vamos de novo de sou um babaca. Sou um babaca por causar confusão no trabalho e depois pedir demissão? E, ai, Eu quero Depende ser, da confusão. eu quero muito ser amigo desse né? cara, meu. Eu gosto muito desse cara já. Depende do motivo. Se ele tá explanando uma verdade que tornou uma confusão, talvez não. Mas sabe que eu gosto dos caras que arranjam confusão, meu? Às vezes ele seria um babaca por causar confusão e permanecer no trabalho. Ah, sim, é verdade, dependendo da confusão. Não, mas sabe o que é o mais legal? Ele arranjou confusão e ele saiu, não saíram com ele. Exatamente. ele que pediu demissão? Ele Pelo que pediu dá a demissão. entender. Ficou, é isso Ah, mesmo, foi ele isso que ele pediu. falou. Então ele Depois saiu por pediu demissão, cima, saiu né? por cima. Então não é babaca. Não, né? Vamos ver aqui. Minha o que que análise aconteceu. inicial é essa, vai. Bora lá. Sou uma mulher, já Já gostei, é uma não mulher, babaca. de 28 não é, anos. vou ter que defender ela. Amo o meu trabalho. Estão contratando muitos novatos na empresa e nenhum deles é qualificado. Antes essa área exigia formação específica, mas agora parece que estão tão desesperados por gente que contratam qualquer um na rua e nem oferecem treinamento. Meu diretor é bonzinho e não corrige nem orienta os novos. Quando eles erram, ele simplesmente tenta contornar como pode. Mas eu não sou assim. Acho que se não corrigirmos, estaremos alimentando os problemas para os futuros funcionários. Ou seja, deixamos os novatos cometerem erros e depois eles ensinam a próxima leva com os mesmos erros, ou piores. E nada nunca é consertado até a empresa afundar. Essa semana o diretor saiu de férias e eu fiquei no lugar dele. Olha, fez a festa, Ai, hein? mas ela é... então ela tinha um poder. pô. É. Coitada, né? Ficou no lugar do diretor, teve que pedir demissão. Mas vamos lá. Como ele vive reclamando dessas coisas, senti que essa era a minha chance de tentar resolver. Então, o diretor reclamava dessas coisas, mas passava um pano pra galera. E ela quis tentar resolver. Mas, resumindo, corrigi um dos novatos, homem, de 25 anos, 5 vezes, com calma. E na Pô, sexta, 5 vezes. ela corrigiu o cara Com 5 calma. vezes. 5 E vezes. ainda Com conseguiu calma. ser calma. Mas na Sim. sexta Já não vez... é uma babaca. Não é. E o pior, na sexta vez, ele gritou comigo dizendo que não merecia ser tratado como uma criança. E eu respondi, se você vai fazer birra como um bebê, com certeza eu vou falar com você como se você fosse um. Vale dizer que trabalhando num ambiente cheio de drama e pouco profissional, mas eu amava meu trabalho. É na área que estudei, eu queria ver a empresa prosperar, só que ultimamente sinto que ela está morrendo. Depois do grito, ele se levantou, ficou em pé e jogou papéis na minha direção. Aí foi o fim da linha. Estamos tendo várias reuniões com o RH e a gerência por causa disso. Na reunião com 5 outros gerentes, entrei na sala e disse: meu último dia será 3 de dezembro. E saí. Sou uma babaca? Não. Ah, atualização do post. Opa. A pessoa de 25 anos foi desligada hoje de manhã. O rapaz que... O rapaz que gritou: eu não sou um bebê. Toma, Gente, papel na tua jamais. cara. Eu passo vários panos pra essa moça. Ah, senhora eu babaca. passo, velho. que ela quiser. Pô, mas nem precisa, né, cara? Ela tá montada na Coberta razão, de velho. razão. Montada na razão. Vamos só Ela nunca criar vai passar uma frio. polêmica aqui? Talvez isso já aconteceu. Às vezes a pessoa faz uma correção e ela quer tentar ser gentil e ela acaba sendo gentil demais. Olha, pega a sua mãozinha, entendeu? Aí, cara, Aí não é o suficiente pro entendimento. aí dá uma irritada. Mas assim, ela fez 5 vezes. Eu acho que ela fez sem Eu soar acho que ela é profissional. didática demais, É, né? eu acho que ela não tratou ele como criança, não. Na primeira. Mas na segunda, não. Mas na sexta ela tratou, porque foi a reclamação dele. Foram 5, né? Mas então talvez- ela deve ter tentado estratégias diferentes nessas... Mas Tipo assim, na sexta rolou um... É, na Vem cá, sexta- querido, deixa eu te mostrar.
senta aqui. É. Aí eu acho que... Pegar na mão e... Aí deu uma Aí, gatilhada. eu não sou um bebê. Então, é muito ruim isso, né, cara? Ah, você é um bebê sim, meu Bebê. filho entenderia e você tá aí, sabe? Mas vocês acham que tem um choquezinho de gerações aí? Tem. Não, pô, é 28. Se tiver Ela muito tem leve. 28, Não, ele não tem tem, 25. não tem. Mas você acha que o perfil ali deles é diferente? Ah, o perfil sim, porque tem aquela coisa do homem amadurecer um pouco mais tarde, talvez ela já estava numa posição até mais madura profissionalmente, né? Não só de idade, mas madura profissional, e aí o cara era um novato. Mas sabe que eu acho que não tem tanto a ver com geração, é mais Também acho que cultural. Será que não tem uma coisa de Eu acho que ego gênero. também? Ah, sim, Porque Diego, ela, provavelmente. 28 anos, Chefe. Mulher. no lugar do diretor ali, o cara, 25 anos, novato, tendo que ser corrigido, será que não rolou ali uma muito questão de ego provavelmente. também? Pode ser ego por gênero, né? Se fosse também. um homem de 28 anos, talvez ele não se sentiria tão ofendido Talvez. quanto uma mulher. Então, E acho aí? que mais isso. Mas como Mas que a sabe- gente lida com isso? Mas assim, só um pouco antes disso. Mas eu acho que tem a ver com que é um problema cultural, porque se eu entro numa empresa e eu percebo que tem uma cultura de a gente não ficar chamando a atenção um do outro, e cara, isso vem de cima, e agora vem uma outra pessoa e começa a impor um jeito diferente da cultura que eu fui ensinado, cara, Vai incomodar. gera um desconforto. Aí eu acho que essa moça, ela assim, cara, uma salva de palmas pra ela. Porque ela genuinamente está preocupada com a empresa. Mas ela foi goela abaixo. Aí ela não foi estratégica o suficiente para falar assim, peraí, esse líder dela pra mim é um babaca. Porque eu duvido que ele não sabia que se ele ficasse cutucando essa mulher, que aparentemente tem muita energia e muito interesse, ele usou essa mulher de ponta de lança, que a gente chama. Eu não quero comprar essa briga, eu chamo você, começo a inflamar você e olha, eu vou sair de férias. Fica aqui. Fica aí, corrige a galera, tchau. Ele Nossa, armou pra sim. ela tomar. E eu acho que ela caiu meio que numa... No conto Foi do isso, ela vigário. caiu. Sem direitinho. querer, ela acabou caindo, foi enganada, manipulada por um cara Uhum. que sabia exatamente. Eu digo isso porque eu já vi isso acontecer e já vi consultoria usar essa estratégia para fazer uma mudança cultural. Pega um cara novinho, cheio de energia, super inteligente, inflama ele com o ódio que eu sinto, com a mudança que eu quero fazer e eu vazo. E aí eu deixo essa pessoa tomar toda a bronca, tudo. E aí quando ela sai, eu chego e falo, calma pessoal, ela realmente tinha muitos problemas, deu pra ver, né? Olha como ela, louca, vamos ajustar aqui, mas vamos ajustar agora pra ficar, entendeu? A Meio mulher termo. quebrou tudo, aí ele só vai lá e Dá uma consertadinha, dá uma Netinho, consertadinha, aqui, outro ali, ajusta. segue. coloca um pouco da vontade dela, né? Olha, mas ela também tinha razão em algumas coisas, né, pessoal? A gente tá vivendo uma... Esse cara, pra mim, o babaca é o diretor que saiu. Caramba, mas aí você buscou... Desculpa, Você- eu assisto muito... Foi uma fanfic. Ele adora a teoria da conspiração. Ele criou uma fanfic, Criou mas uma aí foi fanfic. uma coisa interessante Uma fanfic. que o César trouxe sobre feedback, né? Porque se você fala 5 vezes, significa que a estratégia que você tá usando não é das melhores, Talvez não foi das melhores. né? Mesmo que ela tenha tentado estratégias diferentes, será que precisa de 6 para uma pessoa entender? E Mas, vai Lara, pra saber mim isso tem a quanto ver com a tempo cultura, demora. velho. Também. A cultura da empresa era um lixo. Também, mas não sei, eu acho que tem a corresponsabilização de ambas as partes. Não acredito que ela seja uma babaca. Mas eu acho que não precisa de 6 vezes para uma pessoa entender aquilo que precisa Você ser acha feito. que ela podia ter ajustado a forma como ela deu feedback pro Talvez, cara? sabe? Não usar só mais a forma, mas estratégias. também o tempo. O Às vezes você tempo. fala, deu um feedback, meia hora depois você tá lá de novo, a mesma coisa, e de novo, aí o cara enche o saco mesmo e joga tudo pro O alto, né? timing, a forma, a correção depois no sentido de fez uma coisa errada e uma coisa certa, qual é o momento certo de falar cada um dos dois. Não sei, as estratégias não foram as melhores. Mas ela não é uma babaca. Mas você vê, é um conjunto de coisas ruins, né? O cara não tinha maturidade, a cultura não era melhor, o diretor eu acho que foi muito babaca ou um gênio do mal. E, cara, uma pena. Assim, é o tipo de pessoa Eu que... adoro ela. Seria muito bom. Imagina você ter alguém que trabalha com você que está genuinamente interessado. Interessado pela Não, vamos fazer a empresa dar certo. E aí, puxando isso, vamos pensar se a gente já passou por uma situação parecida, que a gente se frustrou dessa forma, da gente querer fazer o nosso trabalho de uma forma bem feita e a gente percebe Nossa, que um isso é ou muito outro ao triste, redor não está levando as coisas tão a sério. Como que a gente lida com isso?
Joguei e saí correndo. Nossa, Não, eu já passei algumas vezes por isso, é muito ruim, cara. Eu lembro Quando você tá querendo uma coisa e a outra pessoa não, o que você Quando faz? você tá querendo levar o seu trabalho a sério, fazer o trabalho sério, e você percebe que a outra pessoa tá fazendo corpo mole, Ou não que tá tão afim. não tá tão engajada no mesmo Isso, objetivo perfeito. ali, né? Eu No mesmo... vou dar um exemplo muito simples. Eu lembro, eu trabalhava de repositor de estoque na Calunga, sim, emprego Maravilhosa essa história. incrível. E eu lembro que um menino, eu trabalhava com empilhadeira, e ele precisava pegar um material que estava mais lá em cima, e ele estava operando a máquina aqui. E aí ele colocou o menino na empilhadeira, subiu ele até lá, o menino fez o que tinha que fazer e passou uma menina muito bonita. E os dois ficaram olhando a menina, enquanto a empilhadeira estava descendo. E ficou o dedo dele na empilhadeira. Quando bateu, ele tirou... Você que tirou o dedo do cara? Você tá fazendo empilhadeira? Não, eu só vi ele com um negócio desse tamanho na mão. Bateu e ele tirou e arrancou a unha. E aí foi um bafafá que não sei o quê. 2 dias depois ele tava trabalhando. Todo mundo queria matar o cara. Eu falei assim, mano, por que você não pegou, sei lá, um mês? Agora você fica trabalhando, agora olha o exemplo que você tá dando aqui. E eu lembro que ele falava assim pra mim, cara, mas foi culpa minha, velho. A empresa não tem culpa que eu me distraí, que eu acho que se eu tô bem pra trabalhar, eu venho trabalhar. Eu não vou fazer o que eu fazia, que é mexer nos materiais pesados, mas eu posso trabalhar. Então eu não vou pegar. E, cara, ele virou, assim, O um rei. pária da área, ninguém queria estar perto dele, porque ele deu um exemplo bom nesse sentido, né? De honestidade, de comprometimento, que atrapalhou a vida de todo mundo. Então, é horrível, cara, se você tá dentro de uma cultura tóxica que você tem que sair. Se você gosta de trabalhar, quer fazer um bom trabalho, Se vai é achar um lugar. contra todos, é muito menos força que você tem, né? E eu acho que foi o que aconteceu com ela. E por isso que tenha sido a gota d'água e ela pediu pra sair, né? Agora, é um cenário muito, assim, não consigo ter resposta para essa pergunta que você fez, de, tipo assim, como que você engaja uma pessoa? Porque é bem o que o César fala às vezes, né? É muito fácil você ensinar para uma pessoa como ela mexe no Excel, mas você não tem como ensinar para uma pessoa o brilho no olho, o propósito, o objetivo. Então, assim, putz, não sei se um dia alguém descobrir essa resposta aí, por favor, me ensine, estou Você precisando. larga a um mão livro, né? ou larga a empresa, né? É. Literalmente. Mas eu acho que ali você tem que sair da empresa, cara. Você percebeu que não dava pra você ser o que você é, o que você gosta, a Acho excelência. que ela tomou a melhor decisão, né? Ah, tá bom. Vamos lá. Matérias antagônicas. A psicanalista Maria Rita Kell, não sei dizer esse nome, critica a ideologia de gostar do trabalho como uma forma de mascarar a exploração. Isso Interessante. acontece, é verdade também. Já tô refletindo. Tá, vamos lá. Me dá vontade de brincar com você. Poxa, além de dar o sangue, ainda tem que gostar? Eu não sei se é possível. Eu gosto muito, por exemplo, da profissão que eu escolhi, mas não quer dizer que eu goste de trabalhar tanto quanto eu trabalho. É muito diferente. Eu acho que essa ideologia de gostar do trabalho é um jeito de mascarar a exploração do trabalho. Eu gosto muito de uma frase de um paciente meu. Nossa, eu percebo que eu vivo assim. Olha, vamos andar logo com isso, para acabar logo com isso, para eu ir para casa logo, para dormir logo, para acordar logo, para começar a trabalhar logo, para viver logo e para morrer logo. Sensacional, velho. Ixi, essa Sensacional. É um tapa na cara, é um tapa na Cara, cara. com certeza tem muita gente que vive nisso aqui, né? Eu acho que, nossa, sei lá, eu vi, assim, o cenário atual da vida profissional de, sei lá, 90% das pessoas. Muito, 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 muito. E aí uma coisa que eu observei, pelo menos dentro da minha área de comunicação, assim, não especificamente o jornalismo e as coisas que eu trabalhei nessa área, mas publicidade, marketing, assim, eu me deparei com vagas no LinkedIn em que eram, assim, muita coisa, você tinha que, sei lá, fazer o trabalho de uma agência e ganhar um salário mínimo e meio. E você tem que gostar E você tem que disso. gostar disso. É. Tipo assim, a gente quer um colaborador, um funcionário que tenha amor pelo que faz e brilho no olho e não sei o quê, não sei o quê. E aí você vai fazer todas essas funções aqui, ganhar um salário mínimo e meio, não vai ter vale alimentação, é PJ, você não vai ter nada e você tem que pague amar seu o que você Uber. faz. Tipo assim, Isso é só condução. é nesse nível, assim. Então, eu acho que tem algumas áreas, talvez não todas, mas eu acho que tem áreas em que sim, as pessoas usam essa coisa do ame o que você faz
pra explorar as coisas Mas, assim. de novo, eu acho que a gente entra no equilíbrio da coisa, porque como é que você não vai amar aquilo que você é obrigado a fazer? Peraí. Como é que você não vai amar? Quem vive sem trabalho? Sim, Não muito é que difícil. também. Aí a gente volta naquilo que a gente conversou aquele tempo todo. Não é que a gente tenha que amar num nível hard, do tipo, eu vivo pra isso, eu vou ser feliz todo dia, vou ser motivada todo dia. Não, mas como é que você vai acreditar que você vai viver dessa forma? Que vida triste, sabe? Se você não enxergar pelo menos uma coisa legal naquilo que você é obrigada a fazer. Você tem que tirar daquilo ali algum nível de satisfação, porque senão sua vida Mas vai por ser isso que tem triste. tanta gente amargurada, gente. Existe. Existe. Muito. Existe. E eu acho que muito mais do que a gente imagina. Sim, Muito mais do muito que a gente mais. imagina. Eu acho que muito mais do que pessoas que amam o que, Que amam o que faz. fazem. Muito mais. Aham, sem dúvida. Concordo. Tipo, tem mais gente Infeliz amargurada, trabalhando. infeliz trabalhando do que nesse feliz. E pessoas que fingindo que trabalham ama, amando. E e fingindo que ama, do que gente que realmente ama. Mas eu acho que você tem que gostar o mínimo do que você faz. O mínimo, assim. Senão que vida É. triste. Que vida triste você vai ter. Mas assim, eu entendi, dá a impressão de que essa mulher que está escrevendo, ela está fazendo uma crítica, idealmente, sobre o sistema, não sobre pessoas, Sobre o sistema. né? E assim, o sistema é difícil de você capturar, porque é um negócio muito grande, muito complexo, mas quando você ganha uma distância e você percebe, assim, qual é o discurso por detrás daquelas pessoas que trabalham, e como que a gente consegue fazer com que essas pessoas continuem trabalhando. É algo desse sentido. Não, você tem que trabalhar e tem que amar o que você faz e você tem que dar o sangue porque esse trabalho é uma família e aqui a gente se ajuda juntos. E aí de repente você fala assim, não, beleza, eu posso aderir a esse discurso, mas os caras que estão em cima de mim provavelmente estão dando risada da minha cara. Essa mulher vive esse momento de frustração. Aparentemente ela percebeu o jogo, ela viu que tem uma galera rindo de mim, alimentando acionista, enquanto eu estou me matando aqui, só que tem um detalhe, ela está se pondo na posição de vítima. Estou dizendo, o discurso que ela está colocando no papel, do Foi tipo assim... o paciente dela, né, que trouxe isso. Então, mas ela começa achando graça. Fala, eu acho engraçado essa coisa sim, de tipo, eu tenho que gostar do que eu faço. Fala, não, peraí. Você escolheu essa parada. Exato. Você escolheu essa parada. No começo de tudo, a gente tem o livre-arbítrio. Você escolheu. E é isso que me irrita quando vem pessoas que fazem esse tipo de crítica. Eu até entendo, beleza, mas me dá um pouco de incômodo, porque ele coloca a pessoa como sendo uma coitadíssima. Como se ela não tivesse Ela não- decidido estar ali. Exatamente. E, de fato, quem vive isso são poucas pessoas. Poucas pessoas vivem a situação de eu não posso escolher, eu tenho que estar aqui. Porque é isso, assim, o sistema, ele existe, ponto. Mas aí é isso, se você vai se encaixar nesse modelo que ela tá criticando aí ou não, aí de fato é uma escolha sua. E se você ficar, não reclame. Exato, né? Cara, eu não preciso bater palma pra isso e falar assim, vem que eu quero mais. Você pode Tipo- ir plantar batata se você quiser, Pois cara. é. Mas eu acho que o que ela quer dizer é pra gente não romantizar. Não, romantizar. E é Todo perfeito trabalho isso. você tem uma responsabilidade. Perfeito, Você tem que fazer é as suas isso. entregas e você vai ter o seu salário no final do mês. É o que a gente Porque tava assim, falando é do isso que a off, gente do busca. canal off. Exatamente. Até o emprego que parece mais o moço legal. lá Tem surfando seus e tal. desafios. Sim, e a grana tá lá no final do mês. Então, eu acho que é só não romantizar. Tipo, tudo bem, eu vou trabalhar de graça pra você. Ninguém Aí, trabalha de beleza. graça. Aí entra o trabalho com o que você ama. Mas, gente, todo mundo vai ter sua Existe os missionários, apenas. É, Porque até quem tá na ONG também tem o seu emprego assalariado. até quem tá na ONG, Mas exatamente. os missionários são as poucas pessoas que eu nem sei se passam a Abre vida mão toda. de tudo. Eu nem sei se é a vida toda, às vezes é um período, né? Mas às vezes é a vida toda. Sim, dependendo até da religião e tudo, é uma vida inteira. Mas Mas você apenas vê, eles. Mesmo eles têm uma expectativa de uma retribuição no futuro, nem que seja na próxima vida. Eu digo assim, é de graça nesse sentido financeiro, mas eu espero ter a graça divina, uma recompensa no outro. Mas assim, se eu colocar na prateleira de virtudes, eu acho que eles estão ali no topo. Tá aí elevado. E aí aquele que, entendeu? Aí você vai descendo, até que chega em nós aqui, tipo, eu preciso sobreviver. Por favor, preciso pagar os boletos, E eu gente. quero meu iPhone também. Exatamente. Eu preciso de um Não pouco de é só conforto. sobrevivência, né? O Tem que ter capitalismo conforto. tá aí pra... Tem que ter total. E eu O conforto. amor, amo o ele. trabalho não vai te dar o iPhone no final Não do vai mês, te dar o exatamente. iPhone novinho. Mas uma coisa é certa, né? Quem trabalha tendo um propósito,
normalmente rende mais do que aquele que trabalha só pela grana. Total. Normalmente rende mais. Total. E aí o cara que vai só pela grana, ele tá disposto a ir até aqui. O brother com propósito, que não necessariamente é o propósito de tornar o acionista mais rico, mas é um propósito pessoal que alinha com o da empresa, puta, o cara entrega mais. Então é isso, o que a gente vai incentivar, né? A gente vai incentivar que a pessoa viva dessa forma de eu vou acordar para depois dormir, para depois fazer, ou a gente vai incentivar que a pessoa minimamente reconheça esse propósito para viver um pouquinho mais feliz, porque, cara, não tem como não trabalhar. Então, se a gente já tem um cenário onde isso é obrigado, como a gente melhora esse cenário pra gente viver um pouco melhor? Fica aí o questionamento. Chegamos naquele momento incrível onde nós respondemos as perguntas que vocês fizeram na caixinha de pergunta do nosso maravilhoso Instagram. Então, vamos nessa, vamos ouvir as perguntas e responder de novo. Agradecer muito você que despendeu sua energia, seu tempo e a sua inteligência para mandar uma perguntinha marota pra gente. Bora lá. É possível amar o que se faz todos os dias? Não. Eu acho que a gente falou muito sobre isso, mas tem muito sobre o que é este amor que se busca todos os dias versus o que é visto pelo trabalho. Então, se a gente começa a endeusar muito, a gente pode ter essa frustração, né, desse amor absurdo que não vai existir porque o trabalho exige desafios, exige mais dificuldades, mas também existem dias que são mais felizes. Então, é muito sobre a forma com que você enxerga. Eu não amo nem os meus filhos todos os dias. Eu vou amar o trabalho todos os dias. Óbvio, sai desse mundo fantástico e vem pra realidade. Você vai curtir de vez em quando você vai querer matar um. Não dá pra amar nada todos os dias. E aí você tem que saber diferenciar o que é paixão, o que é amor. Quando você tá apaixonado por uma coisa, você vai ver beleza naquilo até umas horas. Todo dia é lindo. Agora, quando você ama, você entende que existem desafios pra lidar com aquilo ali. Então, assim, amar eu acho que é outro nível, assim. Será que vale ganhar menos para fazer o que gosta? Depende do momento que você tá. Por exemplo, se você tá numa transição de carreira, se você se planejou para isso, vale a pena. Porque, imagina, todo começo de carreira envolve uma mudança de vida, uma mudança de salário. Então, mesmo que seja ou uma transição, ou talvez o início de uma carreira, não é sempre que você vai começar ganhando aquilo que você, né, vai ganhar mais no final da carreira. Então, vai depender muito do momento que você tá. Agora, se você tá ganhando menos numa posição onde você sabe que no mercado paga muito mais, equivalente à posição que você tá, aí eu acho que não vale a pena. Então, eu acho que é a organização de prioridades aí, assim, o que você tá valorizando mais nesse momento? Se é fazer o que você ama ou se é ter um salário bom. Então, vê direitinho, assim, você quer ter mais grana agora ou você quer só se dedicar àquilo que você acredita e tal. Então, acho que é por aí. Eu acho que é meio esquisito. Se você trabalha em alguma coisa, você tem que ganhar de acordo com aquilo que você acredita que você merece receber. Se você acha que você não está recebendo aquilo que você merece, faz o teste, vai pro mercado. E aí você vai falar assim, epá, talvez eu não mereça receber tanto quanto eu acho que eu tenho. O que eu preciso fazer para ganhar o que eu acho que eu mereço? Mas eu acho muito difícil alguém ser feliz ganhando menos do que acha que merece ganhar. Muito difícil. Você pode sustentar isso por alguns meses, mas no final das contas você vai ficar infeliz. Concordam com a frase, quem ama o que faz, não trabalha? Mentira! É mentira pura, ué. Você não tem que fazer suas entregas? É trabalho. E tá recebendo salário no final do mês é trabalho também. Amanda ou não. Mona, saia desse mundinho de fantasias que te colocaram, Mona. Eu acho que é isso. Trabalho é trabalho, cara. Você pode estar no emprego que você sempre sonhou, fazendo o que você sempre sonhou. Trabalho é trabalho. Não adianta. Só parafraseou aquela de um jeito melhor, né? Quem ama que. Se você escolher um trabalho que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida. Colocou de um jeito melhor, mas não tem escapatória. Vai ser difícil e você vai ter que se provar dentro dessa dificuldade. Como conciliar o amor pelo que faz com todos os outros aspectos da vida? Quem mandou essa pergunta merece apanhar. Porque não vai rolar.
você não vai conseguir articular tudo isso. Vai ter momentos em que você consegue dar foco mais para um. É só você não deixar o pratinho cair e se estatelar no chão, entendeu? Mas se você conseguir manter pelo menos a coisa rodando mais ou menos, você já está fazendo um ótimo trabalho. Mas aí eu ainda digo também uma outra coisa. Se você deixar algum pratinho cair, existe um negócio, sei lá se é chinês, japonês, que chama kintsugi. Quando você deixa um prato cair, você remonta ele, só que você cola ele com ouro. Então, tipo assim, se você deixa algum pratinho desequilibrar ali, você pega e reconstrói aquilo de uma outra forma para ficar mais fortalecido. Então, é isso. Não vai ter como você equilibrar tudo de uma vez. Se desequilibrar alguma coisa e aquilo for realmente importante para você, você reconstrói de uma forma mais estruturada. Não, perfeito. Mas eu vou trazer o equilíbrio, porque o equilíbrio é muito importante. Claro que você não vai conseguir, mas não é sobre você equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. É você saber exatamente o que você precisa dar foco no momento que precisa. Então, se em algum momento você vai precisar focar em uma etapa da sua vida, você vai focar. Mas conseguindo entender que as outras partes também são importantes e dando prioridade para aquilo que funciona naquele momento. Então, acho que é isso. Como podemos descobrir o que amamos fazer para trabalhar? A gente comentou sobre conversar com pessoas. Você não vai descobrir, talvez sim, mas muito dificilmente num sonho ou um livro você simplesmente vai abrir e vai ter a resposta para aquilo. A não ser que seja a Bíblia. Então, você provavelmente vai ter que ir atrás. Você pode buscar outras possibilidades, outras experiências e conversar com outras pessoas também. E elas vão te ajudar, né? A gente comentou sobre ter um mentor. Então, conversar com essas pessoas, você provavelmente vai fazer com que sua mente se abra e você vai entender um pouquinho melhor o que você gosta de fazer. E experimentar. Estar aberto a se arriscar e se colocar diante de situações diferentes para todas essas dicas que você pegar com o seu mentor, você experimentar e colocar na prática mesmo e ver se é isso. A pergunta é, amor ao trabalho, aí a pessoa mandou. Existe? Existe. Eu acho que existe dentro das condições onde você reconhece esse amor que você busca. Então, de novo, a gente falou isso algumas vezes, mas vale reforçar que o trabalho é algo sério, onde existem é uma montanha-russa, então vai ter momentos onde você vai estar muito feliz, realizado, satisfeito, mas existem dias mais difíceis, onde você vai precisar lidar com pessoas que você não gostaria, você vai ter desafios, você vai ter projetos, atividades que você não gosta, mas não significa que isso vai tirar o seu amor por aquilo que você faz. Eu ia comentar, amor ao trabalho é um negócio esquisito, porque a gente usa algumas palavras e às vezes a gente esvazia o significado dela. A palavra amor, ela tem um contexto muito específico, que a gente tirou e colocou no trabalho. E aí gera uma expectativa que o trabalho não vai te entregar. Então, troca essa palavra. Tudo bem, você pode usar, não vai corrigir ninguém. Não, não é assim. Mas o trabalho vai te trazer um senso de realização. E tem muito mais a ver com o quanto você se sente realizado do que propriamente com a natureza do que está sendo feito. Então, se você conseguir entender assim, peraí, qual que é o propósito do trabalho que eu estou fazendo, qual que é o final, quem se beneficia, eu me beneficio. Conforme você vai aperfeiçoando essa percepção, você nota que o que você está fazendo traz para você um senso de realização. Então, é mais fácil trabalhar em você do que esperar que o trabalho seja de uma natureza fácil de se amar. Cuidado com a palavra, então. Trabalho, você vai ter realização. Não é necessariamente para você amar. Se é uma pessoa, cachorro, não precisa amar necessariamente o trabalho. Mas eu acho que eu respondi mal essa, porque o Cleiton disse que não tá certo. Bom, eu acho que inclusive foi uma dos melhores pensamentos aqui hoje, na minha opinião, foi esse aí. Você gravou o que ela falou? Todo mundo gravou? Como não permitir que um CNPJ destrua o amor, prazer pelo que você faz? Perfeito, eu complementaria dizendo que não é o ambiente, o trabalho, as pessoas que vão fazer com que o seu amor se perca. É como você vai lidar com toda essa situação. Então, como você faz para entender essa diferença do CNPJ para o seu CPF e o que exatamente você pode fazer para equilibrar melhor. Então, talvez fazer mais coisas que você gosta no seu dia a dia. Se vai ser ler um livro, sair com suas amigas, curtir mais, né? E fazer com que você consiga separar o seu CNPJ do seu CPF para você conseguir viver melhor e não deixar que isso te afete pessoalmente falando.
Como podemos desestressar quando temos que lidar com muitos problemas no trabalho? Academia. Eu acho que é isso. Você precisa realmente equilibrar melhor as suas duas personas, né? Então, quanto mais você consegue fazer aquilo que você gosta no momento que você não está no trabalho, você consegue lidar melhor com essa situação. Então, você vai fazer um exercício, vai pra praia, vai ler um livro, vai realmente estar presente naquilo que você gosta de fazer. Isso pode ser uma boa solução. Eu amo o meu trabalho. Ruim quando eu tenho que amar o trabalho que sobra dos outros. Essa situação é muito complicada. Por quê? Porque você está se permitindo estar nessa situação. Quando existe uma posição que é uma lacuna, que está vazia, isso serve para qualquer aspecto da nossa vida, mas vamos falando do trabalho. Existe uma lacuna, existe uma posição, um espaço vazio, e você está preenchendo esse espaço, ninguém mais vai preencher. Por quê? Porque você está preenchendo esse espaço. A partir do momento em que você consegue se posicionar dentro das suas condições, considerando seu cargo, considerando as pessoas que estão à sua volta, sabendo comunicar aquilo que funciona para você e deixa esse espaço livre, outra pessoa vai preencher esse espaço e você vai conseguir ser mais estratégica na sua posição. Para você amar o trabalho que sobra dos outros, você precisa ganhar crédito por esse trabalho que você está fazendo a mais. Opa! Então aprende a divulgar. Talvez não apontando o dedo e falando, é que o João esqueceu de fazer isso aqui e eu estou fazendo. Mas, de alguma forma, você precisa divulgar que aquelas atividades ali foram atividades extras que você cumpriu com louvor. Chefe, me dá um aumento, por favor. O meu chefe fala que a gente tem que ter um sentimento de família no trabalho. Essa eu preciso muito responder. Pra mim, a Netflix dá a melhor resposta que eu já vi na vida. Cara, isso, assim, parou a internet quando o CEO da Netflix falou assim: a gente não é uma família, nós somos um dream team, ou o time dos sonhos. Então você não precisa, a família é uma loucura, não sei se a sua é igual a minha, mas sempre tem o tio bêbado, sempre tem os incompetentes, sempre tem um pessoalzinho meio esquisito. Então não tem que ser família, tem que ser um time que funciona bem. E que dá resultado. E família, vamos combinar? Dá resenha, mas não dá resultado, assim, muitas vezes. Família é um negócio mó chato, complicado. Amo todos. Né? Mas, né, peraí. Então, esquece esse papo de família também. Ninguém tem meu sangue, nunca pagou minhas contas, nunca, não é meu irmão nem nada. Fica de boa. Ou o contrário, né? Porque família pode ser muito mais legal do que a galera do trabalho. Então, assim, não dá pra comparar as pessoas que estão com você a vida toda com as pessoas que você tá ali por um objetivo em específico. Existe alguma profissão que vocês notam que os profissionais têm mais amor? Olha, eu tenho a impressão que quando a pessoa ela é um profissional autônomo, independente, ele me parece, não tem nenhum dado estatístico ou científico, mas me parece que o sujeito, por exemplo, que é um médico, especialmente profissões que são mais independentes, assim, eu não preciso de uma equipe inteira para chegar no resultado. Sei lá, um cirurgião, um carpinteiro, sujeito que tem um trabalho que é dele, depende dele, e ele consegue extrair dali o sustento. Cara, é difícil encontrar alguém assim feliz. Mas, veja, é mais difícil, é mais complicado você extrair sozinho, né, todo o seu sustento e tudo mais. Às vezes você precisa participar de uma equipe, ter que saber lidar com isso também. Mas, respondendo a pergunta, trabalhos individuais, tenho a impressão que os caras são mais felizes. E penso eu também, não tenho base nenhuma, tirei da minha cabeça e do meu círculo social, pessoas que são da área de saúde, que cuidam de outras pessoas, que promovem de alguma forma ali um autocuidado. Eu acho que é lindo ver o brilho no olho dessas pessoas quando elas conseguem ver o resultado do que elas fazem, assim. Cuidou de alguém e a pessoa melhorou, enfim, eu acho que é isso. No geral, quando você enxerga o resultado do seu trabalho muito rápido, assim, que não é um negócio que demora o ano inteiro para você falar, isso, batemos a meta. No geral. Eu penso que os professores de educação infantil amam o que fazem, porque o salário não é muito alto e eles aguentam a malcriação dos filhos dos outros o dia inteiro. Hoje, sabendo como é o seu trabalho, você se arrepende da sua escolha profissional? Eu só me arrependo de ter que aguentar o César falando
todas as reuniões de alinhamento sobre a fábula do pato e da galinha. Só. Você teria mudado Só. a sua carreira por causa disso? Eu teria mudado se eu soubesse que eu ia Não. ter que ouvir essa fábula. Assim, pessoalmente falando, todas as decisões, inclusive as erradas, eu não me arrependo de ter tomado e sabendo o que eu sei hoje, eu provavelmente tomaria as mesmas decisões. Eu tenho o sentimento de que se eu tivesse tomado decisões diferentes, eu perderia alguma coisa. E isso é maravilhoso quando você percebe assim, cara, eu acho que eu tô vivendo uma situação que é o topo do que eu poderia viver. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Demora pra acontecer, pelo menos pra mim, mas é muito legal. E aí você ganha uma nova perspectiva e você fala, poxa, agora eu quero crescer um pouquinho mais. Mas é muito legal. Mas depende de decisões meio que acertadas, né? Amei meu trabalho quando pediram para eu abraçar o desafio e era fazer do trabalho de 3 pessoas. Cara, é verdade isso aqui, hein? Quando você mostra muito boa vontade, muita determinação, a galera em volta percebe e você acaba virando um pouco assim, um ralo onde as tarefas que ninguém quer fazer são empurradas. Então, toma um pouco de cuidado, e é terrível ter que falar isso, né? Mas você saber a hora de você colocar toda essa energia para funcionar. Então, às vezes, você tem que escolher um pouco mais o trabalho. Então, e aí eu penso isso, né? A Lara falou sobre a questão de, assim, você se posicionar para não ficar preenchendo lacunas que não são suas. Mas, às vezes, sei lá, putz, é uma empresa pequena, é o seu empreendimento, depende muito do cenário. E, às vezes, você vai precisar abraçar esse desafio por um bem maior. Mas aí é isso, se o seu propósito e o seu objetivo estão alinhados ali naquele lugar e estiver fazendo sentido, cara, vai, é um sacrifício que vale a pena. Se não, tem que se posicionar e falar, meu, não vai dar para abraçar hoje. O que acham daquela pessoa que tem o trabalho como tudo em sua vida? Você tem uma vida pequena e triste. Você deveria ampliar. Não, é o que eu acho da pessoa que põe toda a vida no trabalho, toda a vida dela no trabalho é uma pessoa com uma vida pequena e triste. Ela deveria ampliar um pouco mais o horizonte de experiências dela. E eu conheço pessoas assim e já me falaram, eu sei que eu sou assim e eu sou feliz assim. Mas como eu tô falando da minha perspectiva de fora, cara, é triste. Eu acho que essa pessoa é o puro suco. Mas eu vou seguir. É o puro suco do burnout. Porque em algum momento vai dar ruim. Em algum momento o corpo vai cobrar, a vida vai cobrar, a exaustão vai chegar e vai ser difícil para essa pessoa lidar com isso. Então é muito importante que ela tenha outras frentes para lidar que não seja só o trabalho. E eu acho que se essa pessoa deposita toda a vida dela no trabalho, é porque ela tá fracassando muito em outras áreas e ela tá querendo se provar de alguma forma em um lugar só que ela sabe que, putz, ali é um terreno que eu vou bem, então eu vou ficar só aqui. Olha só, você, meu caro, meu querido amigo, que deve talvez estar um pouco em dúvida, um pouco sofrendo com o seu trabalho, meio desiludido, acreditando que o que você está fazendo não tem propósito nenhum. A gente gostaria de dar algumas dicas, a perspectiva de quem talvez já tenha vivido isso e que talvez possa dar alguma palavra de ajuda e te colocar talvez numa posição melhor do que viver esse drama sem propósito. Queria começar com Camila Lara, dar a sua dica, como é que a pessoa encontra um propósito e vive talvez um pouco melhor essa vida profissional. Eu acho que o primeiro, não sei se é o primeiro, não vou começar pelo primeiro, mas um caminho muito bom é conversar com pessoas. A gente falou isso em algum momento aqui. Então, eu acho que ter uma pessoa de referência é muito importante. Então, eu queria... Assim como a gente falou da motoqueira, por exemplo. Eu queria muito ser como fulano, como ciclano. Mas pessoas próximas que dê pra você conversar. Porque aí, à medida que você conversa com essa pessoa, você vai pegando suas referências, suas inspirações, conversando, explicando aquilo que você gosta pra pessoa te dar algum mínimo de direção. Então, acho que, num resumo, é buscar por um mentor. Acho que um mentor seria um caminho legal, assim, para ter esse direcionamento. Então, quem pode ser esse mentor? Se você já é um estagiário, se você já está na empresa, provavelmente alguém que você admire dentro da empresa pode ser essa pessoa. Então, busque essa pessoa, né, para conversar, para tomar um café, um famoso cafezinho corporativo. Acho que é bem positivo nesse momento. Mas se você não está nesse cenário ainda, as pessoas que estão ao seu redor
seria o melhor cenário para que isso aconteça. Então, talvez seu tio, seu pai, seu primo mais velho, aquela pessoa que você olha e vê com uma certa admiração, pode ser a melhor pessoa para você, para te dar esse direcionamento. Eu pensei aqui que uma pessoa que está meio perdida, não entende qual é seu propósito, ela tem que analisar um pouquinho, tá, eu não gosto do quê? Eu não gosto do trabalho que eu desempenho todos os dias na empresa, eu não estou gostando do curso que eu estou fazendo na faculdade. Então, analisar um pouquinho, tentar entender o que você não está gostando, né? Ai, não encontrei o meu objetivo de vida. Tá, mas relacionado ao quê? É a profissão mesmo? É a demanda que você tem no dia a dia? Então, reflete um pouquinho sobre isso e aí depois você trabalha para você conseguir encontrar esse seu propósito. Olha, meu querido jovem, o propósito é uma coisa que senta em cima de uma personalidade bonita, bem trabalhada. Às vezes você está muito preocupado em encontrar um propósito e você trabalha de maneira desleixada, indisciplinada, com, sei lá, vícios. Então, se você se preocupar em cultivar uma boa personalidade, capaz de lidar com situações difíceis, persistir em coisas que você talvez não goste tanto, mas que precisam ser feitas, conforme você vai trabalhando a sua personalidade, cara, é impressionante. Isso pode acontecer, tá? Ou não. Mas normalmente cai no seu colo. Você é apresentado a uma pessoa, você conhece alguém, se abre uma porta e de repente você vai criando o seu próprio propósito. Ele não vem completo, fechadinho, mas ele pode ir acontecendo, vai se revelando devagarinho. Mas nada disso vai acontecer se você não tiver uma boa personalidade, capaz de lidar com o trabalho. Então, constrói uma boa personalidade e aí o propósito aparece, prometo. E digo mais, para que o seu propósito apareça e as portas se abram, você precisa estar aberto a experiências. Então, se abra, não fique fechado de que aquele seu sonho de ser uma motoqueira livre vai ser exatamente daquele jeito, porque às vezes você só está buscando pelo aspecto da liberdade. Então, o que nesse seu sonho que você quer realmente exercer para colocar isso em prática? Eu acho que é mais por esse caminho, assim, não se feche tanto, porque o seu propósito vai ser lapidado, mas se arrisque também, se coloque à frente das coisas para conseguir abrir essas portas e decifrar, de fato, o que é o seu propósito. Mas, ó, outra coisa também, isso só vai acontecer depois dos 25, tá? Seu lóbulo frontal nem tá formado ainda, então calma. É muito real, é muito real. Muito obrigado por você ter nos acompanhado em mais esse episódio do Marshmallow na Fogueira. Uma salva de palmas para nossa convidada, Camila Lara. Obrigadíssimo por estar aqui. Eu que agradeço, foi muito bom, eu amei. E nós que amamos receber você Arrasou. aqui. Coloca meu Insta para as pessoas me seguirem aqui. Sem dúvida nenhuma, vamos colocar uma salva de palmas também para as nossas fixas, Karen, Kaline, uhul! E para essa plateia linda que nos acompanhou ao longo de todo esse período. Pro César também! Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. É um tema maravilhoso, eu até gostaria de retomar esse assunto, porque ele é muito amplo, mas por hora tenho certeza que você vai aproveitar, vai ser muito instrutivo. Um abraço, pessoal, dá um tchau aí. Agora é foto. É ridículo, é só dar a mão, é só dar a mão. Foi o César que inventou essa É, coisa foi da muito foto. idiota, mas eu vou fazer o quê? Vai, uhul! Ah, meu pai. É foto ou é filme? E comecei a usar o negócio, mó bom. Não é? É bom. Aí eu falei, vou ter que trabalhar com isso.